Esse é o nosso piloto de um podcast que está surgindo. Eu sou o Pedro Próquino, sou Relações Públicas, estou há 20 anos no mercado, já trabalhei em muita empresa de tecnologia doida, passei pela Uber, pela Meta, pelo iFood, onde eu encontrei o André. E nessa caminhada também tinha um projeto com amigos chamado Todo Mundo Precisa de um RP, que foi o que me conectou com a Gabi. E estou apontando porque eles estão nesses espaços aqui, né? E recentemente a gente começou a conversar, enfim, individualmente, eu com o André e depois com a Gabi. Falei, cara, essas duas pessoas precisam se conhecer, a gente precisa montar alguma coisa junto, a gente precisa fazer algo interessante acontecer, porque são pessoas que eu admiro muito, que têm um pensamento muito interessante, são extremamente críticas com coisas do mundo, mas mais do que críticas, reflexivas. E para mim isso é algo bastante importante. Então esse aqui nos traz aqui. Quero que eles se apresentem individualmente e aí a Gabi vai... Vou deixar você por último, Gabi, que daí você já toca o barco na sequência. Então, André, quem é você e o que te traz aqui? Boa, então vamos inverter assim aquele politicamente correto das damas primeiro. Então vem para André. Tá old. Tá old, 2024. Bom, eu, André Conejo, então meu sobrenome é sim espanhol, mas pode me chamar de André Conejo, porque já aportuguesou desde, enfim, de sempre. E eu sou um biólogo de formação, tive uma carreira que iniciou empreendedora e depois culminou numa carreira executiva, já passei por grandes empresas também, um bando de setor diferente, Pedrão. Passei por agronegócio, bens de consumo, setor financeiro, tecnologia, onde eu o conheci no iFood, no meu primeiro turno ali, que a gente se divertiu trabalhando na frente reputacional da empresa em relações públicas. Pois é. Que foi algo bem diferente na minha carreira, porque, na verdade, eu desenvolvi, apesar de ser biólogo de formação, depois eu tive uma formação de especialização em finanças corporativas e estratégia, que foi sempre a minha toada, né? Depois fiz mestrado e hoje estou fazendo doutorado na USP, na FEA, em administração de empresas. Hoje eu estou trabalhando como consultor e conselheiro autônomo e também nesse grupo de pesquisa na FEA USP, onde a gente estuda inovação radical, estratégia em ecossistemas e buscando trazer frameworks e metodologias para ajudar empreendedores a transitar nesse mundo cada vez mais ambíguo. Conheci a Gabi pelo Pedro Próquino, que é não só um grande profissional em relações públicas, mas também um mergulhador nato, um cara que mergulha em cavernas, e eu tento convencer o cara a fazer uma palestra super do cacete, que ele já fez para mim, pessoalmente. Eu sou o único dessa terra que já ouviu a palestra dele, e eu tento convencê-lo a falar assim, meu, Pedro, caceta, vamos fazer esse negócio. Essa história, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Então, acho que a minha participação no podcast é muito mais para convencer o Pedro a fazer a palestra, assim, então... Adorei, já quero ouvir essa palestra aí, assim como queremos ver o trabalho, a tese do André, que ninguém nunca viu, né, Próquino? Nunca viu, ela é uma... É uma lenda urbana, mula sem cabeça, Saci Pererê e a tese do André. Essa intersecção entre o mundo... dos biólogos, ou sei lá como é que chama isso, mas o mundo lá fora e o mundo dentro das empresas. E isso é uma das coisas mais interessantes que tem, porque o André é o biólogo menos biólogo, mais biólogo que tem, né? Pois é, e acho que uma curiosidade é que quando eu trabalhei com o Pedro, me chamavam de labrador, e o Pedro de gato, porque ele tem uma personalidade, como eu posso dizer, assim, mais próxima a esse felino, e vocês talvez possam perceber, e eu mais próximo do canino. O que eu achei, assim, é que ninguém convive comigo assim como minha esposa. Quando eu contei a história, ela discordou. Mas vamos ver. Enfim, Gabi, a bola é tua. É isso. Gente, só para quem está ouvindo, não tenham preconceitos contra o felino, tá? Porque já vão ter uma má impressão do nosso amigo Próquino, né? Assim, ele é uma pessoa boa. Eu acho que vai ficar claro o porquê dessa história ao longo do tempo. Enfim, a gente vai ver. E acho que essa é a beleza dessa relação, né, André? Enfim, perfeito. E aí veio quem? Eu aqui no meio dessas duas figuras, estou super bem acompanhada, muito feliz de fazer parte dessa iniciativa que a gente não sabe muito bem onde vai dar, mas a gente está confiante de que minimamente a gente vai aprender e se divertir. Muito prazer, eu sou Gabriele Teco, me chamem de Gabi para não errar, né? Senão sai Grazi, sai Gabriela, sai coisas maravilhosas. Mas tem dois L aí no meio. Tem dois L's no meio, sim. Sou jornalista. Exato. É sempre Gabi. Eu sou jornalista de formação, mas dei uma volta até
chegar neste momento da minha carreira e voltar para casa, que é voltar para o jornalismo, porque eu não comecei por aí, comecei dentro de empresa, então sou bicho criado de startup, por onde eu passei, eu só trabalhei em ambientes onde os recursos eram sempre escassos, às vezes uma desculpa para fazer as coisas meio esquisitas, falaremos sobre isso, acho que ao longo dos nossos papos, mas a verdade é que eu acabei aprendendo a fazer as coisas enfim, do jeito que tinha para fazer, e eu acho que isso me formou enquanto profissional. Então, e aí, por conta dessa carreira, eu fui de tudo um pouco, né? Porque em startup é isso, você faz de tudo um pouco, embora tenha formado em comunicação, eu passei por mais normal, que é marketing e comunicação, mas passei por RH, passei por comercial, passei por produto, enfim, de tudo um pouco realmente. E são quase 20 anos já de trajetória até no fim do ano passado, em setembro, eu decidi sair do mundo corporativo oficialmente, então ainda estou passando por esse processo de desintoxicação. Ai, veio essa palavra na minha cabeça, eu não queria começar assim, mas Detox. Sim, um detox corp. E foi aí que eu reencontrei Procno e conheci André, e a gente começou a perceber que a gente tinha bastante coisa em comum em termos de reflexões acerca do mundo do trabalho, que eu acho que, se vocês me permitirem, já queria introduzir o nosso tema aqui hoje. Por favor. Que tem a ver com uma certa indignação que a gente tem de sentir que os discursos radicais estão sempre se sobressaindo em absolutamente tudo, especialmente no mundo do trabalho, que vai ser nosso foco aqui, mas a gente consegue ver isso acontecendo no mundo da política, no mundo do fitness, né? Só se sobressai quem tem opiniões radicais acerca dos temas. Isso nos incomoda. Ou alinhadas, exatamente. Isso nos incomoda porque, ao que tudo indica, descobriremos juntos aqui, somos pessoas que a gente curte ponderar, questionar, ouvir os dois lados. Isso não quer dizer que a gente é isentão, que a gente não tem uma opinião sobre as coisas, mas que a gente está aberto e gostaria de aumentar o nosso rebanho, no sentido de ter mais gente disposta a conversar sobre vários pontos de vista de um mesmo tema. E a gente queria começar por aí. Então, o nosso ponto de partida para o episódio de hoje, que é o nosso episódio piloto, existe espaço para discursos ponderados? Ou seja, a gente está disposto a ouvir pessoas que são mais moderadas, ou a gente necessariamente precisa comprar uma ideia radical, estar num polo ou outro, e sempre escolher um lado? Então, foi esse o nosso ponto de partida. Quero ouvi-los, quero falar também, mas passo a bola aí. Quem tem algo a dizer? Eu queria começar só pedindo que é isso. Acho que a gente saiu de um mundo onde a gente tinha espectro e a gente foi para um mundo onde a gente tem binariedade, né? E, enfim, eu fiquei pensando muito sobre esse tema desde quando a gente decidiu falar dele nesse primeiro piloto, porque é um tema interessante e tem tudo a ver com o que a gente quer fazer. E você que está escutando, né, nos traga justamente esse feedback ou assistindo, porque é isso que a gente quer colher aqui. Mas para mim passa por isso, Gabi. Eu vejo um pouco, se a gente olhar aí ao longo dos últimos 15 ou 20 anos, onde a gente sai de um ambiente um pouco menos conectado e esse avanço tecnológico, hiperconexão, velocidade de informação, redes sociais, nos tiram, na minha visão, e de alguns especialistas aí do mercado que têm estudado e ponderado sobre isso, de um ambiente que a gente tinha espectro, a gente tinha pessoas que falavam coisas e versões diferentes, e a gente começou a ir cada vez mais para um ambiente de polarização binária. Direita-esquerda, arroz e feijão, arroz por cima e feijão por baixo, ou arroz por baixo. Biscoito ou bolacha. Uva passa, sim ou não, Natal. Maçã na maionese. E por aí vai. Mas isso para mim passa por esse ambiente, porque como seres humanos também temos uma profunda necessidade de pertencimento em grupo. E pertencer em grupo, e aí, André, você que é o biólogo que estuda o porquê que os bichos, inclusive humanos, fazem isso, nos leva um pouco para esse ambiente, né? Eu tenho estudado muito fake news, o impacto disso em eleições, isso se aplica, acho que tem uma vertente aqui, e aí estou só colocando aqui as vertentes que eu olhei. Uma outra é justamente sobre como
ser humano é um ser preguiçoso. Pensar, ponderar e dialogar demanda energia. E Sem dúvidas. A gente pode trazer N aspectos aqui, desde a invenção do controle remoto para a televisão, até o celular, até do food delivery, e o quanto isso traz para a gente. E pensar é um processo desse, né? Acho que dentro do processo da comunicação aí, o jornalismo vem passando por uma mudança bastante profunda, mas acho que toca, de certa forma, esse ambiente. Então, acho que esses são os primeiros grandes temas, assim, que eu estou só pincelando eles, mas que vem à minha cabeça quando a gente pensa em espaços para discursos ponderados, ou onde a gente possa ponderar coisas. Odé, o Procno já levantou a bola aí da parte da biologia, mas se me permite só voltar um Por espaço favor. e aí um passo e te passar a bola, na visão de vocês, assim, o que é um discurso ponderado? Que acho que a gente precisa começar daí, porque se a gente já tiver visões muito diferentes, e quem está nos ouvindo também tiver visões muito diferentes, talvez a gente não esteja na mesma página. Começa aí, Dé, o que você acha que é? Boa. Eu vou então começar daqui explicando ou contando uma história. Na verdade, não é nem uma história, é uma experiência que eu tive essa semana. E, né, eu comentei, eu estou fazendo doutorado na USP, tal, e muito dessa formação como pesquisador, ela também tem em paralelo a formação como professor, né, uma carreira de lecionar, ou seja, ensinar, não é ensinar os outros, é ajudar os outros a encontrar esses seus próprios processos para aprender, né. E a gente estava fazendo um exercício de facilitação, numa matéria que eu estou fazendo sobre didática de ensino, e se eu puder só abrir um parênteses rápido, Gabi, acho que muito do que nos uniu aqui, além desse desconforto de os discursos mais quentes ou os mais binários, no sentido de polarizados, são os que acabam vencendo e pegando tração, acho que também teve um desconforto nosso quando a gente se encontrou sobre, eu não vou chamar de falsos, mas líderes, empreendedores de palco, né, que, trazem uma informação, às vezes não lastreado na verdade, mas sim, às vezes, na experiência própria, e que não necessariamente aquilo vai servir para todo mundo, e isso acaba, às vezes, mais gerando mal do que bem, né? Mas indo para essa minha experiência, e acho que tem a ver com o discurso ponderado, a gente fez uma dinâmica na sala de aula, que foi o seguinte: como que a gente faz um processo de facilitação e depois de debriefing? Que é você pegar uma experiência e destrinchá-la ao ponto de que aquilo vira conhecimento para todo mundo, né? O primeiro passo para você fazer um debriefing bem feito é você ter a capacidade de maneira muito preto no branco, de maneira muito técnica, de maneira muito processual, você contar o passo a passo que aconteceu. Então, assim, nós entramos na sala de aula, os alunos se cumprimentaram, os alunos sentaram na cadeira, o professor fez a abertura, ele falou a frase tal, depois a gente organizou as cadeiras paralelas, uma de frente à outra, iniciou um exercício de contar a sua história, passado 2 minutos, tal, enfim. E acho que o discurso ponderado, ele vai para esse lado que o Pedro trouxe, já conectando com a biologia, de que, primeiro, ele é mais monótono, ou seja, ele tem menos capacidade e ganchos emocionais para prender a atenção de quem ouve. Então, assim, esse é a frente da demanda, né, a audiência. Esse tipo de discurso, na minha interpretação, ele tem menos ganchos emocionais, logo ele prende menos, dado todo o aparato evolutivo, biológico que o Pedro já introduziu, e depois a gente pode explorar mais. E o ponto 2 é que, caramba, exige uma energia do cacete. A gente tem 2 mecanismos que foi desenvolvidos, inclusive por um prêmio Nobel, né, que é o Daniel Kahneman e o Amos Tversky. Lá, acho que o livro mais famoso deles é o Think Fast and Slow, né, Pense Rápido e Devagar, tal. E a gente tem 2 sistemas, né? Um sistema automático no nosso cérebro e o sistema que vem do nosso córtex pré-frontal, que exige energia. Pra vocês terem uma ideia, o cérebro humano, ele, num adulto, ele compreende em torno de 2% da massa de um corpo adulto, e ele consome de 20% a 25% da energia do corpo. Total. Ou seja, é um órgão muito pequeno em termos de massa, mas muito grande em termos de demanda energética. Ou seja, para resumir a história, que pensar... Exato. Muita energia. É isso. E volta ao ponto de que o nosso cérebro não foi feito para fazer a gente ser feliz, ter discurso ponderado, tal. Nosso cérebro foi feito para fazer a gente sobreviver.
Então, o que faz a gente sobreviver é olhar um padrão no mundo, tomar uma decisão rápida e agir. Seja vendo um predador, um tigre dente de sabres, seja do tipo, puta, eu tô sendo excluído do clã, então se eu for excluído do clã, ferrou, ansiedade, não posso, porque eu vou reduzir minhas chances de sobrevivência. Então, quando a gente une todas essas partes, cada vez mais o discurso ponderado, ele é um treino, é uma academia de ginástica, que hoje poucos estão dispostos a fazer. Assim. Então, de novo, o discurso ponderado, para mim, o que é a gente reduzir a ansiedade, reduzir a emoção para ir para o racional, e que tende a ser mais monótono, é óbvio, mas é nisso que a ciência, por exemplo, se lastreia. Não tem processo científico emocional, tem processo científico baseado em fatos e dados. E só que é muito mais chato ler um paper acadêmico do que ler sei lá, TikTok, a sutil arte de ligar o foda-se, sabe? Tipo, enfim, e paro por aqui minha contribuição. Não, eu achei sensacional, porque se tudo der certo, o nosso podcast, pelo jeito, vai ser muito sem emoção, né? Porque se a gente tá falando aqui, ó, discurso ponderado não tem gatilhos emocionais, a gente não consegue prender a atenção das pessoas, ferrou, gente. Ô, audiência, se tiver alguém aí, fica com a gente, velho. A gente é legal. Por favor, assim, nem que seja por dó. Mas ô, Próquino, o que você acrescentaria aí do cara, eu acrescentaria uma coisa, que eu concordo com esse lance, mas para mim, discurso ponderado, e eu como comunicador nato aqui, do ponto de vista do outro lado do balcão do teu, né, Gabi, eu acho que é um fator fundamental, que é o escutar. E a gente pode vir aqui, desde eu li agora esta manhã, na verdade, que eu descobri uma frase que me acompanha há muitos anos, e eu, esta manhã, lendo... fui descobrir quem falou essa frase, lendo um artigo aqui da Economist, que é o Zenão de Citium, que era um filósofo grego que cunhou a frase atribuída a ele, a frase que nós temos duas orelhas e uma boca. Tipo. Cara, isso surgiu na minha vida quando não foi a nossa mãe que inventou essa Pois Zenão? Eu não sabia. Zenão de Citium. Doido, né? É de uma ilha do Chipre. Uau! Muito chique, gente. Tá vendo? Quando não tem WhatsApp, rede social, os caras eram muito mais inventivos. Muito. Imagina Leonardo da Vinci com o Instagram, não ia fazer nada. Ia ser uma doideira. Mas isso me pega, porque essa frase surgiu para mim quando eu fiz intercâmbio, quando eu era moleque, com 17 anos, lá atrás, e ela veio marcando a minha vida, porque eu acho que grande parte do discurso ponderado, que, de novo, é completamente diferente de ser isentão, não são sinônimos, essas duas coisas, mas ele passa por escutar. E para a gente escutar, a gente precisa fazer esforço. É muito fácil a gente se pegar coisas que a gente gosta, isolar e falar assim, não, isso está errado, eu acredito nisso e segue. Né? É muito difícil a gente se colocar na posição de tentar compreender o outro, escutar verdadeiramente, não é só estar conectado olho no olho, não é só estar escutando a voz passando, é tentar compreender o que está passando na cabeça do outro, o que está envolvendo o outro dentro desse universo. E então ponderar. Eu acho que a gente ter discurso ponderado significa que eu posso entrar numa conversa e mudar de opinião. Cara, isso para mim é fundamental, assim. Isso é a chave, porque, de novo, se a gente dialoga simplesmente para ganhar ou dizer que o nosso ponto é o correto, a gente volta para os primórdios da comunicação, onde você tinha um emissor e um receptor, ponto, numa comunicação de uma via. E, cara, a comunicação é de duas vias. Hoje, ainda mais, e cada vez mais isso é verdade, onde a gente tem o advento da internet, primeiro, né, que começou a se popularizar lá atrás, teve um mundo onde a gente vivia com internet GPRS, e hoje em dia a gente está com 5G. Então, as interações, elas são tempo real, tudo acontece em tempo real, né? E esse processo de troca, ele é muito veloz, e ele demanda essa ponderação, porque, ao mesmo tempo, também, a gente saiu de um lugar onde a gente conversava mais, mas a gente falava menos sobre temas importantes como diversidade, inclusão e por aí vai, e hoje em dia você tem muito mais gente com voz para falar seus pontos de vista, ou seja, a gente tem pontos de vista muito mais diversos, o que demanda uma ponderação muito maior, e esse exercício consome energia pra caramba. Eu colocaria isso, para mim
é grande parte desse processo. E principalmente o compreender que eu posso mudar de opinião, né? Meu pai disse, também não sei se essa frase é dele, eu joguei em outro. Deve ser do Zenão também, pelo visto. Os loucos e os mortos não mudam de opinião. Enfim, acho que é válido. Olha só, eu acho que dentro desse tema da mudança de opinião tem acho que 2 temas que parecem antagônicos que eu acho que eu quero trazer aqui para vocês para discussão. Eu não viajei tão filosoficamente. Gente, presta atenção, eu estou no meio de 2 pessoas super inteligentes, eu fico aqui, meu Deus, tenho nada a acrescentar. Então eu vou ser o quê? O bobo da corte aqui. Eventualmente, vou soltar uma piada, então... Me sinto na mesma posição, Gabi. Então... Olha só, eu só recorri ao dicionário mesmo, então quando a gente procura lá ponderado no dicionário, ele vai para 3 vertentes de significado, que aí tem várias palavras de sinônimos, né, mas de significado, sensato e equilibrado, o que foi levado em consideração e longamente pensado. Então, quando vocês trazem a coisa da demanda de energia, eu acho que tem a ver com isso, né, quando a gente reflete longamente, o que me coloca para pensar em relação a dá para julgar que é só preguiça, ou a gente vive um momento e tem um estilo de vida que, de fato, o tempo para pensar é cada vez mais reduzido, então a gente precisa aceitar alguma ideia que já venha pronta, enlatada. Isso é uma questão, uma caixinha aí. A velocidade da entrega, né? E aí a gente pode entrar eu acho que é fundamental o que a gente está discutindo aqui em questão do mundo corporativo, né? Mas eu não queria deixar de falar do mudar de opinião, porque isso é uma coisa que vem acontecendo entre a gente. Sim e não, na verdade, porque... Zenão? Sim e não. Temos piadas de tiozão? Temos piadas de tiozão aqui também. Mas a gente teve uma conversa anterior que não foi gravada, obviamente, onde a gente falava então a gente deveria ir em busca da verdade, lembra, Dé? Aí eu já falei, peraí, mas verdade é um conceito muito amplo, então a gente discorda entre a gente. Mas o que me incomoda, que é uma coisa que, como alguém que trabalhou muito com comunicação e marketing, falava uma palavra repetidamente, e quando eu trago para a nossa discussão, ela às vezes fica difusa, que é o seguinte, uma coisa é mudar de opinião, e outra coisa é a gente ser cobrado o tempo todo para ter consistência. Perfeito. Ou ter opinião também, né? Ou ter opinião, mas a coisa que para mim às vezes isso briga, porque eu mudo de opinião com uma certa frequência, aí as pessoas falam, nossa, mas você achava A e não achava B, eu falei, pois é, gente, mas, né, que contexto mudou. Contexto mudou, só que eu sinto que, no geral, as pessoas, para defender a consistência, elas se agarram naquilo que elas, em algum momento, passaram a acreditar, e vão até o fim com aquilo, mesmo que venham evidências científicas, mesmo que venha agência de checagem de fake news. Isso é o que? É produto do nosso tempo? Que fenômeno é esse, meus amigos? E, cara, ficou um salve na cabeça aqui, Gabi, porque eu acho que tem uma coisa também interessantíssima no mundo corporativo. E a gente não tá tocando lá ainda, mas é impossível não fazer essa correlação. E aliás, só um parênteses, eu gostei da abertura da Gabi do Pedro, Detox Corp. Puta, já pode ser um título de algum... Enfim. Porque o mundo corporativo fala dessa velocidade, o que demanda justamente que a gente comece a enlatar as coisas, porque é o Fordismo, né? É o fazer a coisa em linha de produção. O trabalho criativo, ele é impossível de ser enlatado, mas tem uma coisa também que me incomoda aqui, que fica nessa ambivalência, que é a gente tem que errar rápido para aprender. Se a gente tem que errar rápido, cara, o processo de formação de opinião, ele demanda erros e acertos. Agora, se eu quero impor ou defender o meu ponto de vista como algo que é válido e a verdade, não passa por ter erro, né? Então, eu acho que começa a virar umas piras sobre coisas que são muito antagônicas. Eu li também um texto um tempo atrás que me fez muito sentido, que era, não existe sentimento pior do que sentimento ambivalente. É muito melhor, segundo os estudos deste texto que eu li, posso até trazer a fonte depois. Corre aqui, Freud, temos muito a dizer sobre isso. É muito melhor... Freud ou Pedro? Você ter... Freud Próquino. Para! É muito melhor você ter sentimentos puramente ruins, eles são menos demandantes do que sentimentos antagônicos. Posso pular aqui? O que é uma doideira.
O que é uma doideira. E eu vou te falar um negócio, né? E aí que entra, acho que alguns fatores, né? Deixa eu tentar destrinchar isso no que eu estou pensando. Quando você traz isso, Pedro, de que é muito melhor ter uma opinião, uma visão negativa ou ruim, tal, do que ideias antagônicas, a gente muito fala das necessidades humanas e cita coisas como a pirâmide de Maslow, né? Que, aliás, eu descobri recentemente no meu doutorado que nem foi Maslow que fez aquela porra. Enfim, mas à frente das necessidades fisiológicas e ter uma hierarquia isso é verdade, né? Só que a gente sempre vai nesse sentido para falar de ambiente corporativo. Ah, mas isso aqui é pirâmide de Maslow, né? Enfim. E aí não tem um lastro científico. E eu vou te trazer uma informação que para mim foi chocante também, discutindo poder e cultura dentro das organizações, que uma das principais necessidades dos liderados dentro das empresas, e aí tem a ver com aquela tese de mestrado que uma vez eu falei que existe, mas vocês nunca viram, então vocês não sabem se ela existe, vocês estão confiando na minha palavra, vocês estão confiando na minha palavra. Uma das grandes necessidades dos liderados dentro de empresas é a necessidade de certeza. E aí a gente vem com aquele discursinho completamente sensacionalista de empreendedores e executivos de palco, aqui todo mundo tem que ser empreendedor, aqui todo mundo tem que ter não sei o quê, como se todo mundo tivesse o mesmo perfil. Sair da zona de conforto. Olha só, até fogos aqui para... Maravilhoso. Amei. Eu vou desabilitar isso aí para o próximo episódio. Total. E aí eu estou só trazendo esse ponto, Pedro, para te corroborar de que é muito mais fácil você ter certeza de algo que é ruim do que você segurar duas ideias antagônicas. Dizem que foi Einstein, ou Zenão também. Agora eu tenho, eu tenho dúvidas. Mas de que sinal de inteligência é você conseguir segurar duas ideias antagônicas na sua cognição. E eu adorei que você falou, Pedro, entrar numa conversa com a intenção verdadeira de aprender e de repente, eu mudar de opinião. E acho que o ponto das ideias antagônicas, o que elas fazem? Elas atacam a nossa identidade, o como que eu me enxergo como indivíduo no meu papel social XYZ. Pertencimento em grupo. Exatamente. E aí volta o ponto da Gabi. Se eu sua opinião, eu tenho que mudar de grupo. Exatamente. E volta o ponto da Gabi. Por isso que é tão duro a pessoa mudar de opinião, porque aquilo não é uma opinião por si só. Aquilo está lacerado uma identidade. E quem ataca e cobra a consistência está na mesma história. Você, e aí o mundo ficou muito desafiante, porque em vez da gente usufruir da pluralidade, de todas as potencialidades, né, do ser humano, a gente dividiu em dois, esquerda e direita. Só para dar um exemplo besta, né? Ou seja, cara, olha aqui a quantidade de opção que a gente tem hoje, é A ou B. E aí a gente cobra de que tudo seja um ato político, nem sei porque eu fui para esse lado, mas é que a gente está nessa busca da eficiência, e as corporações, elas são organismos e entidades focadas em eficiência, ponto, nada mais. É o famoso, você tem que fazer mais com menos, né? Quem nunca ouviu isso na porra da empresa? Cara, coisa idiota. Enfim, fazer mais com menos. Então, porra, então dá pra fazer, cacete. Enfim, memes a rodo, né? Do a encomenda, não sei o que, a realidade, a entrega com o budget, enfim. Exatamente. A gente está num momento reducionista da experiência humana, né? Todo mundo ouvindo áudio na velocidade 2, todo mundo tem que ouvir, inclusive alguns podcasts, esse é muito bom, viu, gente? Alguns podcasts tem que estar informado, tem que ter opinião sobre tudo e tal. Então, eu acho que esse mundo da hiperconectividade está reduzindo a experiência humana e trazendo esse desafio. Muito bom. Falei demais, desculpa, gente. Não, imagina, eu acho que vocês falaram sobre a questão da ambivalência, e isso é algo que quem faz terapia, gente, e discute o tempo todo, né? Eu sou uma estudante de psicanálise, enfim, eu dou uma pesquisada e navego por esses mares, e é muito interessante perceber o quanto a gente tenta afastar esse grau de incerteza, só que a vida é sobrevivenciar todos os dias essa incerteza com absolutamente tudo, né? A gente traz isso lá da biologia, né? Que a gente precisa ficar atento, e aí a gente falaria de outros assuntos aqui, né? O nível de ansiedade que a gente tem hoje, dado a quantidade de ameaças que o nosso cérebro
primitivo, entende como ameaças, enfim. E acomodar essas ambivalências, saber que quando você toma uma decisão, você pega uma rota e deixa várias outras para trás, quando você escolhe mudar de opinião, o quanto isso te dá de trabalho, de explicar teu novo posicionamento e por que você é A, B, e aí a gente volta para o tema da economia de energia, e de novo, eu fico nessa reflexão de que eu não consigo acreditar que é só preguiça, do tipo assim, mas então as pessoas escolhem não pensar. Mas tentar, Gabi, desculpa fazer um paralelo, eu inclusive tentei buscar isso, não achei, mas principalmente olhando para... Por quê? Preguiçoso. Mas eu lembro de ter lido recentemente, e eu vou achar isso, eu vou trazer aqui a fonte do sentimento ambivalente, eu já achei, que foi uma matéria no The Atlantic, em janeiro do ano passado. Gente, eles são muito chiques, eles falam The Economist. Mas essa matéria começava a tocar um pouco do porquê que as pessoas acreditam em fake news. E parte do processo é pertencimento, parte do processo é não quero ter esforço para ter que entender se aquilo é verdade ou não. Mas consciente, você tá me dizendo que a pessoa faz isso assim, do tipo, deliberadamente, do tipo, estou escolhendo aceitar isso como verdade, porque conscientemente... É o subconsciente chutando ali. Tá, não é, não tem essa parte racional, mas cara, isso concordo, parece que faz sentido, vou seguir com essa verdade aqui para mim. E acho que tem um fator de checagem, sim, quando você usa essa frase de parece que faz sentido, eu já acreditava um pouco nisso. Isso aqui está confirmado, é o viés de confirmação, né? Você está o tempo todo concordando com aquilo que, na verdade, no fundo, você já acredita, então tem alguém te dizendo que, de fato, aquilo é verdade. O que eu quis usar isso como ponto de partida parece, eu gostei muito da frase, viu, Odé, você falou, estamos num momento reducionista da experiência humana. Título de thumbnail isso, hein? Não, título de... Gente... Título de long reads gringas. Whatever, a gente não precisa dar fonte de tudo aqui também, não, senão a gente vai ficar doido. E assim, e quando souber, quem fala não, ponto. Esse é o nosso combinado. Quando a gente tiver bastante gente ouvindo, vocês coloquem aí nos comentários, quem falou isso foi fulano. A gente vai se apropriar aqui, porque a comunicação é viva, mas por que eu tô dizendo isso? Só não vale trazer vozes da minha cabeça, isso não vale. Às vezes trago, mas aí eu citarei a fonte, vozes da minha cabeça. Olha só, a gente tem essa necessidade de diminuir o grau de incerteza para tornar a vida mais simples, para a gente ficar demandando menos energia, só que é o que tudo indica, a forma como a vida se encaminhou, principalmente nesses 20 últimos anos, com a aceleração com a tecnologia, as tecnologias estão reforçando esse comportamento, né? Então, eu fiz aqui um esquema para eu pensar, a pergunta de partida foi a seguinte, se ponderar demanda muita energia, a gente está pegando atalho, tal dos shortcuts. Falei bonito, Próquimo? Falou bonito, e que na ciência da cognição são as heurísticas. Gente, são os atalhos cognitivos. Mais bonito ainda. O povo aqui é muito cool. É isso. Então, o que na minha visão aqui, o shortcut representa? Então, primeiro, o mundo acelerado. Se eu preciso dar resultado para ontem, eu preciso pegar o caminho mais curto, porque... Justo. Né? Eu acho que tem a questão da gente viver um momento de ideais, acho que é contraditório o que eu vou falar, porque se é um ideal já é inatingível, mas eu coloquei redundante mesmo, de ideais inatingíveis do tipo, ideais de beleza, ideais de sucesso profissional, ideais de parentalidade, de quem é pai e mãe hoje, você precisa fazer uma lancheira bonita, enfim, a gente precisa muitas coisas. A gente tem uma questão que eu acho que é muito forte também, das redes sociais proporcionarem pra gente uma visão editada da vida de todo mundo. Então, a gente pensa no shortcut, do tipo, putz, aquele cara tem uma vida maravilhosa e tal, mas aquilo é uma vida editada, né? A gente tá vendo uma parte só. E acho que um outro ponto que já foi até levantado aí, a binarização, né? Se para sua majestade o algoritmo, o seu conteúdo precisa ser 0 e 1. Se você escolher um caminho entre o 0 e o 1, ele nem vai saber te posicionar. Você tá fora. Em que você acredita para eu oferecer para a pessoa que também acredita nisso, que vai curtir o teu conteúdo? Então, se você não se posiciona,
você não Total. engaja. E se você não engaja, você não aparece. E a minha sensação, depois que eu fiz um esquema no papel do shortcut, é a seguinte: só vai piorar. Só vai piorar, Gabi. Nossa, eu achei Por genial, isso- Gabi, que você falou. Desculpa, André. Não, vai lá. 0 e 1, porque nem todo mundo deve ter esse repertório Referência. na cabeça, a referência na cabeça. A linguagem básica do computador nos primórdios, e segue válida até hoje, é baseada em 0 e 1. É binária, é 001, 10, 10, e é isso. Então, o computador por si é uma máquina binária, por essência lá atrás. Claro que foi evoluindo muito, LLMs hoje, enfim, são uma doideira. Mas, fim do dia, vão atingir, e eu acho que é interessante, porque o homem constrói a máquina e a máquina molda o homem, né? O homem constrói a máquina começa a ser usada de determinada forma. Quando eu passei pela Meta, tinha muito esse papo lá dentro, que era, criava-se uma feature no WhatsApp, no Instagram, no próprio Facebook, e aí as pessoas começavam a usar aquilo de uma forma completamente diferente. E aí os engenheiros, os managers lá da feature falavam assim, mas não foi para este uso que eu criei essa ferramenta. Foda-se o que você criou. Interessa como as pessoas estão usando. Fim. E aí isso molda de novo o desenvolvimento. Então é uma doideira pensar que, em última instância, a gente tem total controle sobre o que está acontecendo e nenhum controle sobre o que está acontecendo. É um bom ponto. Deixa eu pegar essa sua frente, Pedro, e conectar com uma frase da Gabi, né? Que ela trouxe que as redes sociais reforçam esse comportamento. Eu até seria mais ousado, porque eu adoro discursos inflamados, e eu colocaria o seguinte: as redes sociais exploram esse comportamento. Então é o que o Pedro falou, né? Sem te, como eu posso dizer, te comprometer, mas, poxa, a gente sabe que as Big Techs têm engenheiros e mais engenheiros, cujo grande desafio é aumentar o tempo de uso dos usuários, porque nós somos matéria-prima para o modelo de negócios deles. Nós então, somos número, é reduzir gente a número. É reduzir gente a número. Então, quando a gente começou, e acho que isso, desde enfim, quando começou talvez a publicidade, lá quem já assistiu, né, eu acho maravilhoso, aquela série lá do Mad Men, né, da turma da Madison Avenue, lá nos Estados Unidos, tal. Mas quando começou essa ideia de economia da atenção, é o famoso, a gente saiu do market share para o attention share, né? Ou seja, é o share de atenção que eu tenho de cada cliente, usuário e tal. E agora a briga das marcas, das empresas, das tecnologias é o tal do stickiness. Como que eu prendo o meu cliente, que a gente chama de usuário, só que, gente, o usuário até então é usuário de droga, né? Agora a gente está falando de usuário de rede social. Então, como que eu mantenho aquela pessoa ali? Engajando, através do quê? Da emoção. Os algoritmos favorecem criadores de conteúdo para isso. E agora que a gente vê, e cá entre nós, eu não quero levar isso para um lugar político, mas é impossível não ir. Gente, eu não voto em São Paulo. Graças a Deus. Que desespero que foram os debates. E aquele outro Zé Mané, que é o queridinho de um dos lados, de um dos espectros, o Pablo Marçal, gente, claramente você vê que ele não sabe do que ele está falando. É uma pessoa que não tem conteúdo e ele trabalha pelos cortes da rede social dele. Porque ele é um cara que nasceu e sabe jogar muito bem na internet, nas mídias sociais. E se ele agrega valor ou não é outra história. Ele pode fazer um bom trabalho, eu não conheço o trabalho dele. Que leva para preguiça, né, André? O corte é isso. Exato. Mas eu tenho claramente de uma hora, eu faço o corte, eu assisto o corte e quero saber o todo pela parte, o que não é necessariamente válido, e justamente o que nos leva para o tema aqui, que é espaço para discurso ponderado, cara. Espaço para ter ponderação, ele precisa ser um espaço, ele não pode ser um pequeno recorte de tempo, senão a gente se perdeu. Um lapso. Escuta, não pondera, não dialoga, não pensa, e por aí vai. Desculpa, cortei teu raciocínio, mas achei que é muito marcado isso, que, de novo, é essa inflexão. Eu outro dia li também um cara ponderando sobre, e também, de novo, resguardado o espaço e o respeito a absolutamente todas as religiões, cada um tem a sua manifestação e a sua crença, mas a pessoa estava ponderando a questão de alguns fiéis irem a seminários, escutarem pastor falando a interpretação dele sobre o evangelho, ao invés de ler o evangelho.
passa para nós. Claro, nós vamos ter a ideia da discussão sobre a qualidade da educação do país, a questão de capacidade, enfim, é outro bicho que nós precisamos analisar aqui, mas em última instância continua sendo válido, ao invés de sentar, ler e tentar estudar e entender, compreender e ponderar aquilo, eu vou para o que alguém me disse e pego aquilo como verdade. E uma das coisas mais verdadeiras que eu escutei sobre isso, eu fiz uma viagem ao Egito, adoro o país. E aí, do Brasil com o Egito. Pois é. Meu, que referência péssima. Isso aqui vai ser a quinta série conversando, a quinta série com certeza. Aí você já vê a diferença das personalidades, né? O labrador e o gato. Sério, enfim. E eu perguntei lá por que existiam mulheres que usavam burca, um hijab que cobre toda a cabeça, né? Deixa só o rosto aqui de fora, ou simplesmente um lenço que mostra parte do cabelo. A explicação que eu tive de uma menina que usava um lenço que cobria o cabelo, em parte só, isso depende da interpretação da família sobre o que está escrito no Corão. Algumas famílias entendem de forma muito mais radical e outra menos radical. E o Egito é um país um pouco mais aberto e que permite esse espectro. Então você tem todas essas classificações lá. Leituras. Burca e mulheres que simplesmente têm um lenço que cobre levemente. Inclusive mulheres que não cobrem o cabelo assim. Mas isso de novo, interpretar aquilo, né? Eu acho que tem um ponto bem relevante nessa discussão, e também me deixa com sentimentos ambivalentes, que é o seguinte: você falou da interpretação e da diferença de a gente usar o dado fonte primária, que é a gente ir atrás da informação e ter a nossa interpretação em relação àquilo que está sendo dito, seja da Bíblia, seja de um livro, etc. Ou a gente pegar uma informação de segunda mão. Eu acho que a problemática de pegar a informação de segunda mão é, primeiro, aceitar aquilo como verdade absoluta, sem ao menos questionar. Aquilo já vem contaminado. Aí é que tá, que eu acho que é o ponto. A figura do professor, embora a gente sabe que isso é uma profissão que deveria merecer muito mais do que tem no Brasil, ele é um grande curador de conteúdo. Ele tá te dizendo assim: eu li tudo isso aqui, e se você assistir minha aula, eu vou conseguir transmitir para você aquilo que há de principal. Só que quando... Transmitir, né, Gabi? E esse é um ponto importantíssimo. Mas quando ele faz isso, ele também está trazendo os vieses dele. Por mais que a gente fale que não, eu sei que esse é um assunto polêmico, porque tem a ver com jornalismo também, né? Em busca da verdade. Cara, você relatou alguma coisa para alguém, de alguma forma, como você editou a história, você não vai fazer a transcrição exata do que aconteceu. Como você editou a história, já vem alguma... Você pode apurar mais ou menos. Mas já editou, ponto. O corte é um trabalho de edição. Concorda? Sem dúvidas. Você extrai, e aí você disse muito bem, né, Próquino, as pessoas acham que elas vão saber do todo olhando a parte, não vão, e aí entra na coisa de economizar energia, redes sociais, etc e tal. Mas o que eu acho que é a problemática de não saber usar a figura do curador primeiro, o conceito de ouça fontes confiáveis está muito difuso hoje em dia, né? Porque o que é uma fonte confiável? E você saber de que se você está ouvindo algo de alguém, por mais que te pareça lúcido e esclarecido, dá aquela duvidadinha, assim, sabe? Um truco. Fala, truco, ladrão. Essa parte aqui eu desconfio que pode ser. E aí você vai pesquisar, aí você conversa com outras pessoas para trazer novos pontos de vista. Eu acho que é isso que engrandece o discurso e não simplesmente aceitar tudo como absoluta verdade. Posso colocar uma... desculpa, claro. Não, manda ver. Não, eu só ia colocar uma... Impaciente, inquieto e... Enfim. Não, impaciente não, mas, tipo, é muita coisa, é uma doideira pensar em tudo isso, né? Não, total. Só para pôr uma pimentinha aí nisso que você trouxe, Gabi. Eu estava vendo algumas estatísticas, de novo, não tenho a fonte e estou sendo papagaio de pirata, mas é direcionalmente correto. Por minuto, 500 horas de vídeo são submetidas no YouTube. Por minuto, 500 horas de vídeo. Por minuto, 700 mil stories sobem no Instagram global, né, no mundo inteiro. Essa exponencialidade da geração de conteúdo, ela tem uma puta de uma luz,
porque no final, pessoas que têm muito conhecimento de algo acharam canais para divulgar. Isso a gente pode até explorar e extrapolar para o processo criativo também. Então, por exemplo, né, bandas, né, Spotify, o streaming, ele permitiu também que artistas autônomos conseguissem ter minimamente um canal de distribuição que não tinha como um bloqueio as gravadoras que faziam esse papel, inclusive, de curadoria, né? Dé, vamos até mais longe que o nosso exemplo aqui. Há uns anos atrás, 3 amigos não conseguiam lançar um podcast. Não tem ferramenta, não tem canal, não tem nada. Tipo, a gente ia ser só 2, 3 doidos pensando aqui numa coisa impossível. Exatamente. No máximo, a gente ia ter que convencer, fazer um plano de negócios, ir numa rádio e vender o nosso projeto, que seria um produto para eles, né? Com viés comercial. Mas aí o meu ponto é esse, assim, gente, não cabe no mundo que a gente tem hoje essa geração de conteúdo, de informação exponencial, com todo mundo parar o que tem que fazer no dia a dia. Pô, agora eu sou pai. Cara, desculpa, assim, minha prioridade é minha filha, então não dá para ficar toda hora checando as informações e tudo mais, né? Por isso que um dos temas, nem é o foco aqui do que a gente veio falar, mas que tem que debater de maneira séria, e isso também caiu no espectro político bizarro, e aí reduz o discurso, é que não tem como pensar não ter regulamentação de rede social, na minha cabeça. Não tem como pensar. É óbvio que tem que ter. Que aspecto? Que daí nós vamos entrar aqui num debate grande. Sobre o aspecto de trazer responsabilidade para aqueles geradores de conteúdo, na minha cabeça. Para geradores de conteúdo, beleza. Para a rede social, um pouco mais complexo. Ok. Tá bom, talvez a gente se prendeu na semântica aqui. Eu acho que esse é o princípio básico, e tem tudo a ver com o que a gente fala, porque eu preciso ser responsável pelo que eu falo. Se a mídia tem que ser responsável pelo que ela fala, como usuário eu tenho que ser também responsável. Eu acho que falta justamente a velocidade por responsabilizar as pessoas pelo que elas falam. Porque a fake news começa a andar e isso avança. Por exemplo, hoje de manhã eu estava vendo um vídeo de uma jornalista americana que eu sou um grande fã. Ela estuda fake news em profundidade e surgiu. Nós estamos aqui gravando isso em 15 de agosto, a gente acabou de ter Olimpíada, né? Então, para tentar dar um pouco de temporalidade, algo que tem que ser atemporal, mas quando a gente tem Olimpíada, estamos avançando aqui no processo das eleições, tanto no Brasil, que foi o que o André falou, as eleições municipais, mas também nos Estados Unidos. É o ano onde o maior número de pessoas no mundo está indo às urnas votar. E surgiu uma imagem ontem no Twitter, no X, nos Estados Unidos, a Kamala Harris, que é a candidata republicana, claro, usando um deepfake dela, mas em roupas provocantes, então com um top, com uma saia toda recortada, tentando colar nela uma imagem diferente, uma imagem vulgar. E aí, tipo o Papa de roupa puffer. De Balenciaga lá. O Papa ali, ele tá modernoso, na minha concepção. Mas, de novo, estereotipar a mulher de algo que ela nem deveria ter que ser estereotipada. Que nem deveria ser um estereótipo, né? Foda-se a forma com que ela tá se vestindo. Independente que ela se vista, se ela é uma boa candidata. Não, e ainda é falsa a imagem. Para piorar a história. Mas é isso, foi uma imagem que foi criada em deepfake, obviamente, que é uma realidade, e compartilhada 3 milhões de vezes. Exato. Então, isso foi criado, o impacto que isso tem. Até apurar quem fez, não sei o que, bibi, bobó, bubu, já tem rodou. Uma rede social, o Elon Musk querer ou não derrubar, porque a rede social dele agora tem dono, etc. Cara, já foi feito o estrago. Né? E a retratação, ela nunca tem o mesmo alcance do que a fake news, assim. O direito de resposta nacional nunca vai atingir a mesma galera, porque, cara, o tempo não foi. Naquele dia eu resolvi acessar o X, no dia seguinte. Não, e a gente nem precisa ir para esse espectro político para também, talvez, ir para esse caminho, né? Vocês lembram, faz, sei lá, uns 2 meses, quando teve um fenômeno, enfim, cósmico, de que aumentou ali as ondas solares, tal, e teve, aurora boreal em lugares onde não teve antes na história. E você estava em eletrônico. Isso, só que daí começou a pipocar a aurora boreal em Paris, né, com a Torre Eiffel no fundo, com o Cristo Redentor no fundo. E, começou todo mundo a acreditar que estava acontecendo a aurora boreal no Rio de Janeiro. E, assim, não aconteceu, gente. Inclusive, não aconteceu também em Paris, não aconteceu tal. Só que essas imagens, já por esses deepfakes, já rodaram e todo mundo acredita que foi um puta de um fenômeno global. Eu estava em São Paulo, não vi a aurora boreal. Cara, não vai acontecer, fica tranquilo.
Mas de novo, por sair da conversa, André, desculpa te interromper, é o seguinte, cara, como é que... Porque é uma doideira, nós estamos falando aqui, acho que em última instância é um ponto que fica bastante importante e marcado nesses nossos últimos minutos de fala, é a velocidade, né? Eu tenho outras prioridades às vezes, a minha filha, no teu caso, André, mas eu também preciso conseguir navegar esse ambiente de informação. Navegar esse ambiente de informação é importante para a velocidade do mundo corporativo, mas eu não posso virar um zumbi que repete o padrão ali de coisas que eu vi na minha vida, apesar do ser humano ser um bicho que vai para esse ambiente. Como a gente equaciona essa coisa para conseguir ter espaço para discutir, ou aonde mora isso, né? Que tipo de coisa? Porque e assim, isso aqui são vozes da minha cabeça, e eu tive um breve debate sobre isso com a minha namorada, eu não sei nem como ele para em pé, e a gente precisa, acho que, pensar mais sobre isso, mas em última instância... Ela ganhou, é só isso que você precisa saber. Ela ganhou. Será que a gente vai voltar para um ambiente igual a Grécia Antiga ou Roma Antiga, onde você tem pensadores que desenvolvem conhecimento e aquilo depois é transpassado por resto da sociedade como verdade, mas você tem, e eu estou fazendo esse paralelo num pensamento de você tem quase que um comitê curador de conteúdo para definir o que é fato e o que não é, o que é válido e o que não é, o que é baseado em ciência, em dado, em estudo, e o que é voz da minha cabeça, que agências de verificação de fato fazem um pouco disso, claro, em outra instância, mas sei lá, é uma pira muito... Sabe qual é o problema disso? E um pouco da minha dualidade quando eu trago que sim, as redes sociais têm que ser regulamentadas, é quem que vai regulamentar e quem que vai fazer essa curadoria. Por exemplo, a Coreia do Norte tem exatamente esse modelo. Né? E aí, não é a solução, porque é a maior autocracia do... E outra, países diferentes vão regulamentar isso de forma diferente. De novo, eu tenho um pânico de que a gente jogue nas costas das empresas definindo o que é certo e o que é errado. Nós estamos fodidos, porque daí é dono, é Musk, é Mark Zuckerberg, é Sundar Pichai decidindo o que é certo e o que é errado. Agora, em governos também vai criar essa assimetria, que é alguns pensam uma coisa, outros outra, e quando muda o espectro, isso muda também. Por isso que no final, não dá para a gente contar com entidades alheias ou externas a nós, ou seja, a responsabilidade, por mais cansativo que seja, ela é pessoal e intransferível. Então, acho que muito do nosso papel também fazer esse chamado para todo mundo levantar a guarda nesse sentido, né? Para discursos de falsos mentores e também discursos em companhias que a gente sabe que não param em pé. Vai lá, Gabi. Eu não sei se isso, se o mundo vai se encaminhar para esse lado da sua discussão aí, Próquino, com a sua namorada, mas isso daria uma boa distopia, viu? Então escreve, porque dá um livro bom aí, ficar raciocinando. Já escreveram, 1984, George Orwell. Já tá pronto, tá aqui. Tá aí, ó, o Pedro já escreveu. Essa biblioteca, né? Achei que era original. É por cor, sim, temos esse toque. Gente, mas assim, eu acho que aqui nesse papo de hoje a gente precisa tentar responder a pergunta, que é a seguinte: tem jeito? Porque a gente fica aqui. Mas calma, não vai ser agora, né? Porque senão o povo vai embora. Fica aí que a gente vai... Diz a verdade pra gente. Qual é a verdade, André? Olha só, mas o que eu tava pensando, só para a gente tentar trazer esse assunto da quantidade de informação e da velocidade para um aspecto mais amplo, que é o seguinte, que foi algo que eu anotei aqui, que é, sim, nunca tivemos tanto acesso à informação e tanto conteúdo sendo produzido ao mesmo tempo, porém, não tem uma fonte para citar, mas podemos ver aqui se a gente concorda que também nunca a nossa capacidade de aprendizado esteve tão comprometida. É algo que eu reflito sobre. Como geral. Por quê? Aí acho que a gente entra no papel da tecnologia na nossa vida. O quanto a gente usa as redes sociais muitas vezes com a boa justificativa de que lá a gente acessa, encontra pessoas, vê conteúdos, tira dúvidas, mas de uma forma, no geral, não estou dizendo nem de vocês, mas no geral sempre muito efêmera. O que faz a gente automaticamente... É a velocidade. E a gente esqueceu. Porque,
puta, quem nunca, né, tá numa discussão, mas quantos anos tem o fulano de tal? Peraí, Google, quantos anos tem o fulano de tal? Você não vai registrar essa informação. A minha maior angústia hoje é justamente conseguir lembrar da quantidade de informações que eu tenho, porque são tantas coisas legais ou interessantes que eu fico, cara, como é que eu vou fazer para organizar esse troço ou poder ter uma extensão da minha memória, porque é limitado esses gigabytes. Mas aí eu acho que volta 2 pontos importantes, né? Talvez tentando até responder uma bola que o Pedro levantou. Será que a gente vai voltar para a Grécia Antiga, onde vão ter os sábios? Eu acredito que não, porque hoje, hoje, por exemplo, o papel de um bom professor não é mais ensinar um conteúdo, é trazer metodologias, ferramental, provocações que ajudam o aluno a ir atrás desse conteúdo e, mais do que isso, co-construir. Então, não tem mais, numa sala de aula, por exemplo, muito espaço para comando e controle, no sentido daquela aula tradicional que é quase uma palestra, como o Pedro colocou, né, uma comunicação única. Ela tem que ser omnichannel, porque cada parte daquele sistema, ela detém parte da informação. Dado que a gente está no mundo de exponencialidade, de geração de conteúdo, é impossível uma pessoa só, uma agência só... Passa pelo processo de filtro. Porque eu posso trazer informações e contaminar essa informação. E, gente, assim, me parece lindo, mas não é o que está acontecendo na maioria das escolas e das universidades não é. ainda. Assim, tipo, eu concordo que esse seja um caminho maravilhoso, mas, assim, maior parte, assim, inclusive da minha criação, que eu acho que eu acessei boas instituições de educação, e ainda é muito precarizado no sentido do mesmo slide há 10 anos, o cara tem. Mas isso, cara, tem um debate gigantesco que estava mais quente no começo do ano nos Estados Unidos, está menos, que são os professores justamente trazendo cada vez menos ambivalência para as salas de aula, ou menos reflexão, em função do quanto tomam de fogo de, cara, guerra Israel-Palestina. Igual médico. Cara, eu sou forçado a ser médico hoje. Esse ambiente, cara, aquilo é uma doideira, porque, cara, até determinado ano era uma coisa, entrou a ONU com uma resolução que criou outra coisa, virou uma puta guerra, instituiu... Quem tá certo e quem tá errado nesse rolê? Cara, nós precisamos parar e pensar, sabe? Leis, por exemplo, eu li um caso que era justamente isso, era uma professora de direito, que, de novo, para a gente pensar se as leis estão certas ou erradas, a gente precisa ponderar sobre elas, sabe? Pena de morte é válido ou não é? 30 anos de limite de pena aqui no Brasil é algo bom ou ruim? Menor idade penal. Você tem que se propor a conseguir ter um ambiente justamente de discurso para ponderar essas coisas, que não é ser isentão, é ponderar prós e contras para chegar num ambiente onde consiga se tomar uma decisão eventualmente, e aí sim a democracia tem também um papel nisso, que é, vai ter gente que concorda com uma coisa, gente que concorda com outra, como é que a gente vai fazer isso funcionar dentro de um ecossistema político no qual vivemos aqui dentro? Mas precisa ter um ambiente pelo debate, senão vira justamente o corte. E aí é quem tem mais poder de falar alguma asneira e conseguir emplacar isso dentro de um ambiente. E isso são temas bastante polêmicos, pena de morte, menoridade penal, aborto. É muito complexa essa discussão, não dá para ser simplista e raso. E para você ter essa discussão complexa, você precisa estar aberto a escutar, a compreender de onde está vindo aquilo do outro, porque no aborto, por exemplo, eu tenho uma visão, o André tem outra, a Gabi tem outra, mas, fim das contas, o maior impacto nisso é na vida da mulher. Quem tem que ter mais peso aqui nesse processo, saca? Enfim. Eu acho que um ponto que você traz que faz sentido, Pedro, é assim, que tem que ter esse lugar para debate. Teoricamente, por exemplo, as universidades eram lugares para ter esse tipo de debate, a ciência é lugar para ter esse debate, e até conectando com essa brincadeira que a gente fez de livros, né, e tudo mais, eu acho que a gente está num desafio de entender o impacto temporal das decisões que a gente toma. O que eu quero dizer com isso? Uma discussão, por exemplo, dos temas que você comentou, aborto, leis de reclusão e tal, ela tem a ver com a ética que a gente acredita de sociedade, né? A ética, ou o norte, até fazendo um paralelo, seria o planejamento estratégico da minha empresa, ele tem menos mudança
do que tem o orçamento do dia a dia. Então, assim, por exemplo, decisões em empresas que você precisa tomar na hora com o cliente, elas têm que ser tempestivas. Agora, mudar o direcional estratégico, não é assim tão rápido. Mesma coisa se aplica aqui, né? Então, acho que a gente está tratando, às vezes, temas, a gente como sociedade, né? Está tratando temas que demandam o seu tempo e exigindo respostas tempestivas e rápidas para algo que tem que ter um processo, né? Poxa, uma cultura, ela tem uma inércia. Moda, que está dentro de cultura, tem uma inércia, só que ela pode mudar mais rápido. Tá aí as empresas de fast fashion e tudo mais, né? Artísticos e, enfim, música. Exato, exatamente. Então, acho que cada camada tem o seu tempo de tomada de decisão e mudança e que ele também é proporcional ao tempo que exige de debate. Por isso que a ciência também ela é muito mais morosa, porque na busca da verdade, na busca de se aproximar mais próximo dos mecanismos, dos fenômenos, tem que ter um debate longo. Tanto é que a ciência ela nunca acaba, ela é um diálogo. E aí os novos pesquisadores vão entrando onde está a crista do conhecimento, desafiando aquele conhecimento construído e se amparando nos ombros de quem vieram antes, né? Que é passar o bastão. Total. E para mim isso é um exemplo muito bom se a gente pegar, por exemplo, dentro do contexto da Covid-19, porque leva-se anos para desenvolver uma vacina. Anos. Por quê? Porque cada grupo de cientista, cada laboratório, cada universidade começa a estudar aquele assunto, vai criando o seu conhecimento, toma as suas linhas de decisão e começa a caminhar num processo de erro e acerto até chegar em um lugar onde dá certo ou não dá. Na Covid, o que permitiu essa hiperconexão nossa, o que aconteceu no mundo da ciência foi, temos aqui uma pandemia global, temos um problema que afeta todo mundo. Criaram-se ali mecanismos para promover uma troca de informação global muito grande, onde você nivelava conhecimento entre os países, as universidades, os laboratórios, e cada um tomava a sua decisão de caminho. Por isso que tinha proposta de vacina com RNA mensageiro, o outro era com não sei o que, os diversos modelos de vacinas. Umas que são modelos muito estabelecidos para desenvolvimento de vacina viral, outros que são modelos muito modernos de desenvolvimento de vacina viral. Uns nasceram muito mais rápido, com uma eficácia de um determinado tamanho, outros demoraram muito mais para aparecer, mas com uma eficácia em outro nível. Mas, de novo, o compartilhamento de informação ele era amplo, uma informação com qualidade, porque o mundo da ciência tem essa necessidade, e acho que isso é um ponto que nos une aqui, todo mundo aqui acredita na ciência, certo? A importância dela. E aí, grupos diferentes tomavam caminhos diferentes e encontravam resultados diferentes que funcionavam em melhor ou em menor instância. E aí começaram a tomar, para começo, para tentar segurar essa pandemia, o nível de eficácia de 80% ele é válido, vamos embora. E começa a limitar isso, que foram as primeiras vacinas que foram ao mercado. E depois começa a optar por vacinas de eficácia maior ou mais duradoura ao longo desse processo. Eu estava aqui ouvindo vocês e comecei a me incomodar com uma coisa que eu quero dividir, que é o seguinte. Compartilhe. Será que a gente também não está sendo muito radical nessa chamada ponderação? O que eu quero dizer com isso? Tem que ponderar tudo, gente. Dá tempo. Porque não, assim, em casa temos treta aqui. Meu marido às vezes fala, nossa, mas tudo precisa ser tão profundo, só vamos curtir o churrasco. E às vezes eu falo, não, ele tem razão, calma, ele tem um ponto aí, que às vezes eu tô sempre mais... E se... Qual que é a medida? Porque existe uma parte muito boa que vocês devem também ser reconhecidos como os nerdzinhos da turma de amigos. Pergunta lá pro Próquero, que ele sabe tudo. Questionador, o chato. Eu sei, eu tenho gato. Todo mundo tem um pouquinho dessa né, esse bullyingzinho refinado. Então eu fico me questionando isso. Então qualquer coisa, né? Qual é a medida? Tem um ponto onde a gente fala, não, isso aqui, beleza, isso, assim, todo mundo sabe de várias tretas de crenças, mas qual é o momento de parar? Ou a gente precisa realmente sempre ponderar? Eu pergunto, porque essa é uma angústia minha. Muito bom ponto, Gabi. E que às vezes eu fico muda. Vocês perceberam que eu fico muda? Eu tenho a mesma angústia e eu já fui taxado no antigo espaço de trabalho do André de isso, cara, o Pedro faz muita pergunta. Mas eu acho que a ponderação é válida e fundamental justamente por isso. Tem assunto que a gente precisa ponderar. Tem assunto que a gente não precisa. Tipo?
Pra ponderar ou debater. E é engraçado porque, enfim, vou colocar uma coisa aqui, a gente vai analisar se isso faz sentido ou não. Eu acho que as pessoas ponderam muito mais, por exemplo, coisas banais, do tipo comportamento de pessoas dentro do Big Brother, do que coisas que não são banais, que é tipo discussão sei lá do aborto, da maioridade penal, enfim, de outras coisas. Então, eu também acho que existe essa diferenciação, saca? Engaja-se muito mais em temas rasos e banais que, na minha concepção, não ajudam a gente a avançar como sociedade ou ponderar coisas que são estruturantes para a sociedade. Big Brother não é estruturante para a sociedade. Ele é uma peça de experimento, ele tem sua validade e importância. Uma pausa dramática. Vocês estão preparados para isso? Eu assisto Big Brother há 22 anos. Não é possível. Juro por Deus. Não perco um. E tem o meu ponto aqui, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas não é o momento agora. Mas, de novo, demanda nível de ponderação e análise. Cara, não sei. Mas eu concordo com isso. Eu concordo que alguns temas que inflam demais as discussões em rede social, se a Isa vai voltar com o cara que traiu ela grávida, se não vai voltar, né? Um nível de debate absurdo, quanto questões pertinentes estão deixando de ter o mesmo nível de dedicação. Mas aí eu também acho que está um pouco ligado à economia de de energia, porque é mais fácil discutir, arbitrar se o casamento precisa ser aberto ou não, do que a gente falar sobre questões tão delicadas como aborto, reforma tributária, etc. E tal. Vai lá, Dan. E eu achei super legal esse ponto que você trouxe, Gabi, que é o seguinte, né? Se a gente não é 8 nem 80, né? Tem que ter equilíbrio. Acho que sabedoria é saber quando e onde, em qual contexto faz sentido um em detrimento do outro, né? Como você trouxe no exemplo ali, né? Às vezes a gente vira chato pra cacete, né? Total. E o que a gente tem que lembrar, eu até escrevi um texto esses dias, sei lá, sobre o que estava acontecendo na Venezuela e tal, o que diferencia valor de opinião, né? Que é valor aquilo que se você tem algo a perder, digamos, você abre mão de algo para seguir a sua trajetória. Opinião é o que você fala e não tem nenhum custo associado a isso, grosso modo. E que as coisas sérias, elas não podem virar conversa de bar. Porque a conversa de bar tem que existir também. Senão, poxa, todos nós somos mamíferos, seres sociais, exceto o Pedro, e que a gente precisa... Concordo, é ótimo. E que a gente precisa ter uma conexão humana, e que o humor é parte disso. Então, é trazer essa leveza também, né? Acho que muito do que vai... do que vai ditar cara, eu tô indo para essa conversa, para esse evento, para quê? Se eu tô indo para o bar, cara, não é para falar sobre reforma tributária, né? Agora, se eu tô num ambiente acadêmico, se eu tô com pessoas que estão preocupadas com esse legado e que a gente quer construir a base da sociedade, aí tem espaço para isso, né? Só que o 880, tanto do lado chato, pedante, quanto do lado oba-oba, não pode acontecer, né? E a sabedoria... E é isso, tem temas que não podem ser tratados de maneira simplista. Sim. Eles não são simples, não dá para tratar. Eles demandam coisas. E aí eu acho que, enfim, traçar essa linha, Gabi, acho que é uma coisa que vai demandar muito tempo e estudo para a gente conseguir. Não, eu acho pessoal intransferível. Eu não, acho que nunca vai existir uma cartilha. Assim, sou da opinião que, até porque você brincou com o lance do Big Brother, acho que a partir de um reality show, que em tese não agrega nada, conversas importantes surgiram, inclusive conversas importantes foram esvaziadas. Total. Com a mesma intensidade. Então, para a gente entender como pode ter um lado luz, um lado sombra, que é a questão da ambivalência. E eu acho que mesmo na conversa de bar, e eu percebo isso acontecendo muito hoje em dia no grupo das minhas amigas, porque estamos naquele momento de sermos mães, e que a gente às vezes fica repetindo as coisas, e às vezes eu faço umas perguntas assim, que não é que eu tô esperando delas uma resposta, mas são perguntas que eu me faço, sabe? Tipo, que tipo de escola? Processar, que é o lance, por exemplo, de fazer muita pergunta. Às vezes eu tô fazendo muita pergunta, mas eu não espero as respostas, eu só tô ventilando porque parte do processo... Mas isso contigo, eu não sei se o Dé concorda também. Eu acho que é mal visto, muitas vezes, quem faz muita pergunta do tipo, ai, que cara chato, tipo, em que momento ela vai parar? Qual é o último porquê? Né, que você vai, tá, mas por quê? Por quê?
E eu acho que se você não para, realmente, a conversa fica ali infinita e eu acho que dá para extrair. E eu gosto desse tipo de conversa, de provocação mais profunda. Sim. Mas, no geral, eu acho que num grupo heterogêneo mais incomoda do que ajuda, porque muitas vezes as pessoas ficam incomodadas como se você estivesse sendo... Não sei se vocês já sentiram isso. Ou arrogante, ou... Eu não sei usar a palavra assim, mas as pessoas se incomodam com a pergunta, porque muitas vezes, por meio da pergunta, ela vai chegar numa rua sem saída ali, num beco sem saída. E que é ruim, as pessoas não querem conviver com a dúvida, né? E que, no fundo, quem está perguntando é o que você disse, não necessariamente você quer a resposta, mas bora pensar sobre isso. E eu sinto, de novo, né? A conversa começou com esse incômodo, né? Vamos ficar ok com quem faz análise está acostumado, né? Leva isso para pensar, não precisa responder agora. Vamos ter mais tempo para... Mas eu queria voltar na questão do aprendizado. Eu queria saber de vocês se hoje em dia vocês conseguem ainda ter um nível de atenção preservada da mesma forma como a gente que viveu a transição, né? A gente não nasceu 100% digital, mas a gente que viveu a transição, que ainda fez trabalho escolar indo na biblioteca e copiando no papel amasso. Não vamos explicar o que é papel amasso, dá um Google aí, tinha pautado e sem pauta. Sem pauta era para fazer a capa, com canetas coloridas. E papel manteiga para copiar os mapas e fazer ali as rotas das sedas. Exatamente. Então, assim, vocês que viveram a transição, vocês acham que o nível de atenção de vocês está comprometido, não está, mudou? Como é que vocês percebem as pessoas em volta de vocês? Putz, Gabi, eu respondo isso com o meu desespero de dirigir em São Paulo. Tá todo mundo no WhatsApp dirigindo, cara. Eu acho surreal. Ou seja, tá todo mundo no automático, ou seja, tá todo mundo com o foco fragmentado. Ou seja, aquela falácia, e é uma falácia do multitask, você tem que ser uma pessoa multitask. Não existe para a cognição humana. É falácia. Já tem estudos violentos sobre isso. Quando você pega o seu celular e você olha e entra nessas 6 polegadas, para você retomar o que você estava fazendo, no mínimo 20 minutos para você, enfim. Exato, papel e caneta total. Então, e aí, só um parênteses, eu fiz uma vez um curso de criatividade com um cara maravilhoso. Ele é um escocês e ele enfim, dava aula no Parque Lage, lá no Rio de Janeiro, um cara que fazia barco a vela na mão. E ele dava aula de criatividade. Super legal, assim, super artístico. Tem roupa com esse tipo de atividade, Gabi? Não saberia nem o que usar. Não, mas era de sunga. Brincadeira. E aí, ele falava o seguinte, né? Ele dava aula de desenho técnico. Eu já fiz essa aula, eu sou um cara muito esquisito. Depois um dia a gente explora mais. Eu já morei de Airbnb durante 2 anos, indo de casa em casa. Daí eu parei de morar de Airbnb porque na última casa tinha rato. Eu falei, agora eu mereço um lugar sem rato. Enfim. E aí esse cara, ele ensinava a desenhar para você destrinchar um problema e chegar numa solução. E que o uso simplesmente desse exercício de pegar um lápis, sentir a pressão do grafite na mão e tal, ele já ativa regiões do cérebro que o simples digitar aqui do dedão, obviamente, não consegue acessar. A gente isso também tem estudo, André, do quanto o escrever, o ato de movimentar a mão e escrever as coisas ajuda na fixação das ideias. Perfeito. E é completamente diferente de apertar a tecla no celular. Completamente. Escrever. Não, e assim, e se você pegar aqueles exames de imagem real time, de pessoas escrevendo com caligrafia, né, e pegando no celular ele brilha 2 ou 3 áreas do cérebro. O cérebro parece um fogo de artifício. Cadê o fogo de artifício? Parece um fogo de artifício. Olha lá. e aí, Gabi, tudo para dizer que eu, André, sinto que o meu foco hoje é extremamente mais fragmentado, reduz a minha capacidade de entrega e reduz a minha capacidade de performar de uma certa maneira. Até foi por isso que eu comecei a me incomodar tanto com essa situação, que eu fui atrás de fazer meu mestrado, agora meu doutorado, porque eu realmente acredito, assim, que no mundo de superficialidade, onde está todo mundo até a página 2, né? Tinha até um meme, se não está até a página 2 do Google, não existe, porque eu não vou pesquisar além disso, né? Então, no mundo de superficialidade, a sua capacidade de aprofundamento, ela é um superpoder.
Definitivamente é. E eu me preocupo, assim, agora que eu tenho uma filha de 9 meses, poxa, ela vai nascer já nessa geração totalmente conectada, digitalizada, e quando que é ideal dar um celular na mão da pessoa e tal? TikTok está acabando com a capacidade de reflexão e cognição das pessoas, só que daí vem também outros estudos que já falam que da geração Z, que é essa aí que já está conectada, 1/5, 20% já faz pesquisa pelo TikTok. Então, só que, volta no seu ponto, Gabi, a cognição humana não mudou. O Homo sapiens tem 300 mil anos, desde quando foi formado pela seleção natural. A gente está aqui há 300 mil anos e o nosso aparato cognitivo, fisiológico, genético é o mesmo. Não vai mudar. A gente não foi preparado para lidar com essa quantidade de informação exponencial. A gente foi preparado para lidar no mundo tete a tete. E isso não vai mudar. A tecnologia não muda a genética. Então, isso é um ponto que me preocupa, assim. Eu tenho a minha atenção mega comprometida sim, Gabi. Eu percebo isso ao longo do tempo. Tinha muito mais dificuldade, enfim, era muito mais fácil para mim me concentrar, pegar e mergulhar. Eu tenho dificuldade, hoje eu levo mais tempo para começar a conseguir me desconectar das coisas que estão acontecendo e entrar num texto. A minha função hoje demanda isso, são processos analíticos de como eu vou fazer campanhas de advocacy que vão conectar a sociedade civil para engajar em determinado tema, para pressionar governos. Cara, é um nível de complexidade de como funciona a cabeça humana, de como é que eu vou abordar esses temas. Eu preciso de um processo criativo e de raciocínio que leva às vezes uns dias para acontecer, não sai assim do nada. Eu preciso desenhar, pegar papel, pensar, sentar. Isso é parte desse processo de construção. Isso é trabalho. Eu não estou produzindo, mas eu estou produzindo. Sim. E é uma doideira. Então, a atenção sim, para mim está comprometida. Eu tenho feito exercícios desde respiração até, cara, é literal, parar, pensar, assim, eu preciso entrar neste mundo, me desconectar, tratar um assunto por vez, porque é isso, não, é multitask, cara, multitask leva a qualidade lá para baixo, detona a produtividade. Eu acho que essa coisa da velocidade, ela é muito complexa, e, de novo, a atenção passa pelo processo de escutar, que é prestar atenção no outro, que é discutir. É aí que a gente começa a conseguir construir esse ambiente de ponderação, que é o que demanda, porque, especialmente em assuntos que não tem certo e errado. Nós não estamos falando aqui, em última instância, que a gente conversou no último papo e trouxemos aqui a busca pela verdade. Tem assunto que não tem verdade, tem uma série de coisas que é isso. Você precisa tomar uma decisão rápido. Tomar uma decisão é se comprometer com um caminho, que não necessariamente é o certo. Pode dar certo ou pode dar errado, especialmente nesse mundo de mudança. O André falou do TikTok, 20% das pessoas estão fazendo pesquisas pelo TikTok. Cara, o ChatGPT está para lançar o GPT-5 aí, que vai mudar essa dinâmica de novo. Se o Google era baseado em trazer conteúdo, organizar ele em ordem de prioridade, para que você lesse cada um desses conteúdos e formasse a sua opinião, o ChatGPT encurta ainda mais esse universo que eu leio tudo para você e eu te resumo isso aqui. Eu não preciso nem ler mais 5 assuntos. Eu leio um só, que é um resumo que ele se propôs a fazer para aquele assunto. Do ponto de vista de produtividade para coisas transacionais, bombando, legal, excelente. Show, vamos usar. Mas como é que eu sei se a máquina está alucinando ou não? Porque a qualidade... E aí é outra discussão, né? Eu perguntei esse lance da atenção, porque isso me parece um ponto fundamental para a ponderação, né? Se a gente está com a capacidade atencional comprometida, além da questão da agilidade, da tecnologia, etc. e tal, a gente também não tem mais saco para ficar falando. Eu fico pensando sobre isso, porque eu ainda sou do tipo que, quando eu me interesso num assunto, eu ouço podcast de 4 horas. Eu ouço em partes, né? A cada 50 minutos, paro, pauso, volto. Em capítulos. Em minissérie, né? Minissérie, exato. Mas por quê? Porque eu sei que vão ter cortes, os cortes vão ajudar nessa edição e tal, mas eu só vou conseguir entender o todo e o que cada especialista trouxe a partir de uma fala mais completa. E dá trabalho, e etc e tal. Aí entra no ponto que a gente falou, não dá para ouvir podcast de 4 horas sobre tudo, porque as minhas, né, o dia continua tendo 24 horas. Mas eu fiquei com essa questão do quanto a nossa capacidade de prestar atenção também não
prejudica a nossa abertura para ponderar, porque mesmo quando a gente está entre amigos, aqui, por exemplo, a gente está focado na gravação, mas vocês já devem ter percebido em conversas entre amigos, etc e tal, um tá falando, o outro já está olhando o celular, quando volta para a conversa já perdeu o ponto de vista do outro, aí o outro fala uma coisa e fala, não, eu acabei de falar isso. Aí vira uma coisa muito doida, ninguém está otimizando o tempo de nada, porque você fica só... Você não consegue sair do mesmo ponto, né? Você não consegue retomar uma conversa para chegar... Manter uma conversa. Cortada em... e eu queria uma outra provocação aqui, porque num dos textos que eu estava escrevendo lá para minha newsletter, eu pesquisei sobre o conceito... Por sinal. Ninguém precisa de mais uma news, é o nome da minha news. Então, muito bom. De vez em quando eu falo umas coisas lá, e eu estava preocupada com essa questão da atenção, não só pelo que ela causa no sentido da gente não conseguir ponderar os assuntos, porque a gente começa, isso certamente acontece com vocês, né? Vou pesquisar sobre esse tema. Aí é hiperlink, né? Você clicou, daqui a pouco você tá vendo o bendito da traição do namorado da Isa lá, que largou a menina grávida. Então, assim, primeiro isso, várias vezes eu tenho esse lapso do tipo, preciso olhar o extrato do banco, pego o celular, aí eu abri a rede social, fechei e não vi o extrato, aquelas coisas que acontecem, mas também o quanto a tecnologia está entrando na nossa vida, como com que os especialistas chamam, de psicologia, chamam de ativar o nosso sistema dissociativo. Total. E tem pesquisas já bem confiáveis que mostram que a gente usa a tecnologia para se desligar. Isso aconteceu no passado, né? O estereótipo do pai que ficava com o controle remoto só zapeando e não está prestando atenção no conteúdo. Mas isso, o estado dissociativo, o sistema dissociativo, ele prejudica enormemente a nossa capacidade de aprendizado e a nossa memória. Então, a pesquisa que está sendo feita sobre isso ainda não foi publicada oficialmente, está em fase final, que era o seguinte, as pessoas ficavam vendo conteúdo lá no Twitter, X, e depois de 5 minutos aparecia um pop-up para a pessoa do tipo, o que você acabou de ver sobre... A pessoa não lembra. 5 minutos. A gente entra ali num modo tela azul, que a gente dá risada, se indigna, dá um curtir, 5 minutos depois você já não lembra do que você acabou de ler, do que você acabou de consumir. Por isso que me preocupa esse lance da capacidade de aprendizado, porque a gente pode falar, não, mas eu leio tudo na internet. Tá, mas o quanto disso você... Absorve, quando você absorve. É íntimo, gente. E eu fico preocupada não só com a criação dos meus filhos, mas o quanto isso faz aumentar o engajamento nos discursos polarizados, porque a gente não Total. E a gente esqueceu. Mas aí leva justamente para esse ponto que é o que é ferramenta e o que está tomando espaço do que eu tenho que fazer. Eu acho que, por exemplo, LLMs, qualquer LLM que você for usar, ela é importante e ela ajuda a ganhar tempo numa série de coisas, ou te ajuda a conseguir concatenar e organizar informações, pegar fontes diferentes, mas você precisa ter a capacidade de olhar aquilo e falar, bom, isso faz sentido ou não, isso aqui está adequado ou não, isso daqui é uma realidade ou é uma ideação, é uma alucinação da inteligência artificial. Então, eu acho que eu valorizo pessoas, eu valorizo isso para mim e acho que pessoas interessantes são pessoas que conseguem conviver com esses dois ambientes. Eu tento me desenvolver intelectualmente para conseguir ter conhecimento, para poder ter capacidade de fazer esse discernimento entre olhar e saber que cloroquina não é possível ser usada para tratamento viral. Adorei. Discernimento, mas também abraçar a tecnologia e falar, porra, tem sim o seu valor aqui nessa tecnologia, tem sim coisa interessante acontecendo. O Scrum, ele é válido, e eu faço isso às vezes, cara, eu quero desligar a minha cabeça, e debato isso com a minha psicóloga frequentemente. A minha função, ela é me abastecer de conhecimento e conteúdo, processar isso daqui para conseguir definir estratégias. A minha cabeça está o tempo inteiro pensando, no momento de lazer eu vou fazer o quê? Ler um livro? Ler um livro é usar a cabeça, é fazer pensar, que tipo de livro eu vou ler? Eu vou ler uma ficção
que tem dados também que acabaram de sair, que a gente no Brasil lê cada vez menos ficção, ou eu vou ler um livro técnico? Como é que isso vai funcionar dentro da minha cabeça? E é uma doideira, porque eu tô falando assim, cara, então eu não tenho tempo para aprender coisas novas, quando eu tava falando, porque eu tenho que ficar produzindo o dia inteiro, e no momento de espaço eu vou, sei lá, jogar Candy Crush, eu vou ver meme, e por aí vai. Para mim, a ponderação e o ponto de equilíbrio do que eu tento fazer é encontrar esses momentos. Tem dias que eu estou mais cansado, puta, não, aqui eu vou parar, agora tem dias que não, eu vou me dedicar um pouco mais, porque é importante para mim esse momento. E acho que isso também se desenha de formas diferentes em diferentes momentos de vida, né? Quando a gente precisa se dedicar muito mais, fazer entregas muito mais consistentes no começo de carreira, e outro momento onde a gente precisa tomar decisão e a gente precisa se abastecer de informação. O André deve estudar isso com certeza. Pessoas que estão acima, ali na cadeia de decisão de uma empresa, por exemplo, eles deveriam ser grandes esponjas, que é abastecer de conteúdo, escutar um monte de lado, ponderar aquilo e tomar as decisões que eles precisam tomar. É assim que acontece, gente? Deveria ser, André. Gente, esses primeiros 100 anos aí de ciência, da cognição humana e de tomada de decisão, chegou a uma conclusão: a lógica falha. É por isso que quem fuma e sabe que faz mal continua fumando. É por isso que quem tem comportamentos, enfim, que são detratores para a saúde, às vezes só consegue mudar em cenários de crise. Putz, infartei, beleza, vou parar de comer algo que não faz bem para minha saúde, vou começar a caminhar, vou para uma academia de ginástica. Então, acho que isso volta também com aquele desafio temporal do ser humano enxergar o longo prazo, né? A gente é muito curto prazista, e acho que as ferramentas, elas estão cada vez mais explorando essa tendência, e eu uso essa palavra mesmo, explorar essa tendência, porque tem pessoas muito inteligentes por trás, montando esses produtos para nos manterem conectados e focados naquilo, em detrimento de todo o resto, para explorar essa característica humana, e que ela não vai mudar. Por exemplo, aquelas pessoas que falam assim, mas agora o que está acontecendo é um choque geracional, as pessoas vão aprender diferente, é igual aconteceu com a prensa de Gutenberg, quando a gente ficou preocupado com a massificação da produção de conteúdo via impressão de livro e tal. Não é. Porque agora tem um componente diferente, que é a exponencialidade do poder computacional, lei de Moore, lembra desse negócio? Que a cada 2 anos o poder computacional vai dobrar, vai reduzir de escala e vai reduzir o preço, o acesso. E, aliás, quando a gente olha o Moore, que depois ele fundou a Intel, né, empresa de tecnologia que faz chips ou microprocessadores, tal, o Moore, hoje a gente chama de lei de Moore, isso é uma previsão que o Moore fez no artigo científico que ele escreveu na década de 70, se eu não me engano, ou seja, faz 50 anos, né? E ele falou assim, caramba, se continuar nessa velocidade em que ele tem uma área, e nos últimos anos essa área dobrou a densidade de chips que a tecnologia, que os engenheiros conseguiam colocar, e falou assim, caramba, isso vai continuar dobrando a cada 2 anos. Quando a gente olha, a cada 1 ano. Quando a gente olha para trás, o que aconteceu não dobrou a cada 12 meses, dobrou a cada 18 meses. É uma velocidade brutal. Se eu não me engano, isso significa 2 elevado a 24 vezes. Assim, hoje o computador tem algo em torno de 57 bilhões de vezes mais poder computacional que tinha 50 anos. Desculpa, a prensa de Gutenberg não tinha esse poder exponencial. Essa é a diferença na minha interpretação. Gente, lei de Moore, não confundir com lei de Murphy, que essa é real, acontece. É lei de Moore, M-O-O-R-E. E aí o cara fundou a Intel. Enfim, então, quando aqueles discursos começam assim, mas é que você é um choque geracional que a gente já está vendo. Cara, não é, porque é um bicho diferente que está acontecendo. E isso me preocupa brutalmente, porque no final, eu vou até ser repetitivo aqui, o aparato cognitivo, biológico, evolucional, genético do Homo sapiens, dessa máquina, ele é o mesmo, né? E a tecnologia, gente, é uma puta benção. Olha o que a gente, apesar de parecer o contrário, a gente vive no momento mais abundante da história da humanidade, a gente vive no momento mais pacífico da história da humanidade, em termos de guerra, eu sei que tem problema, tá? Mas se você comparar com a história, é o melhor momento que a gente vive. Só que a gente tem essa dificuldade, primeiro, né, de alargar o tempo e olhar o longo prazo para trás e para frente, né? Então a gente está muito A gente quer olhar os 5 minutos, 1 minuto e meio, os 30 segundos. E a gente está viciado
em dopamina no final do dia, que são essas premiações de curto prazo. Meu, você pega o algoritmo do TikTok, cara, eu fico abismado. Às vezes eu entro naquelas lives de pessoas só para eu entender como é que funciona. Cara, as pessoas vão premiando, manda coin, manda não sei o quê. E a outra pessoa, como um macaco de circo, ela se comporta para ganhar moedinha. Que sei lá, para que serve aquela bosta? Mas enfim, olha que lixo de pessoas que a gente está formando. Como que você quer cobrar um discurso ponderado de uma pessoa que dança a dancinha para ganhar coin no TikTok? Impossível, né? Mas entra a ponderação disso. Será que não tem um fator, assim, quanto é esse ambiente? Deveria limitar e falar assim, não, só pode ter 20 pessoas fazendo dancinha, porque entretém a gente e o resto... Dé, você falou que não era uma questão geracional, e eu concordo, mas ouvindo a geração mais jovem vai falar discurso de tiozão. Discurso de tiozão. Tá pegado, meu Deus, não quer mudar. Eu virei o tiozão da Suquita. Da Suquita total, você. Mas viu, agora... Peraí, deixa eu só fazer o parênteses. Foi uma discussão entre nós em relação a para quem a gente quer falar. A gente não quer falar só para a nossa própria bolha, pregar para convertido, que é as pessoas que já acreditam que ponderar discursos é muito importante. Então, assim, a gente tem o desafio aqui de como a gente traz, não só pelo viés da ciência, porque ela ajuda muito. Ontem eu estava ouvindo um podcast do Drauzio Varela falando do mês do agosto branco, que é prevenção do câncer de pulmão. E, cara, você falou, lógica falha. Os estudos sobre fumar dá câncer, década de 50. Brasil, a gente teve pico de fumantes, final da década de 80 e 90, de 1 em cada 3 pessoas. Agora reduzimos, estamos em 10%. Pode melhorar se não piorar com os vapes e cigarros eletrônicos. Então, tá essa briga. Só para dizer o quê? A lógica falha. E por mais que a gente tenha estudos... Quem está chegando agora fala, não, mas eu tô ligado. Eu paro quando eu quiser de usar a rede social. Eu não sou viciado em rede social. Que eu fumo maconha, nunca. Nunca viciei. Posso... É verdade. Posso dar um dado? Que isso talvez corrobore com o meu ponto de que não é geracional no sentido de o aparato biológico tal é o mesmo, só que é geracional no sentido do que essa geração está colhendo de malefícios desse novo vício. E, gente, de verdade, eu chamo de vício porque eu já trabalhei em empresa de tabaco. E eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa de tabaco, eu sempre me perguntei... Não, sério, cara. Eu falava assim... As coisas mais diferentes que você fez nessa vida. Minha vida é uma bagunça nesse sentido, mas é uma bagunça boa, assim, tem muita ordem no meio do caos. Quem me julga pela capa, fala assim, olha lá que bonitinho, tem uma vida super linear, Faria Limer e tal, mas a minha vida ela teve uns meandros bem interessantes. Enfim, tema de outra roda de conversa. Mas o ponto que eu ia trazer... Eu até me perdi o que eu estava falando. Você ia dar o exemplo da empresa de tabaco, mas o mais interessante eram os dados. Se você pega a empresa de tabaco ou as empresas dos vícios, que a gente chama, né? Agora, inclusive na reforma tributária, a gente está pegando ainda mais pesado com essas empresas, que no final tabaco, bebida alcoólica e tal. Ultraprocessados. Ultraprocessados. A indústria de tabaco, ela talvez seja a empresa mais fair, mais justa do que qualquer outra, porque ela é obrigada a colocar no maço de cigarro, ter um pulmão podre se você continuar fumando, ela tem uma carga tributária, tax burden, que é a mais alta de todo o setor aqui no nosso país, inclusive a Anvisa, o Brasil, benchmark global em políticas antitabagistas, golaço, porque o fumar é um problema violento de saúde pública, engargala totalmente a rede hospitalar e tal. E ela, por exemplo, não tem o mesmo peso que, na minha opinião, deveria ter para álcool. Se você pega 10% dos jovens adultos, dos adultos, se perdem para alcoolismo. 10% é muita coisa, gente. Quanto agora, aqui em São Paulo, né? Quanto acidente de carro agora com carros de luxo não está acontecendo com jovens embriagados? Um negócio absurdo. E aí agora a gente pega rede social, por que a gente não taxa da mesma maneira? E eu vou trazer um dado para vocês. Tem um pesquisador americano, agora esqueci de qual universidade que ele que é o Jonathan Haidt, e ele escreveu um livro chamado A Geração Ansiosa. Geração Ansiosa. E ele pega o seguinte, olha, ele compara 2 pontos na linha do tempo com recorte geracional. 2022 versus 2008, o percentual
de recortes que tinham quadros de ansiedade forte. Pessoas acima de 50 anos, 2022, comparado com 2008, reduziram 8% na população que era ansiosa. E agora eu estou lendo porque eu peguei esse dado rápido aqui, tá? Recorte de 35 a 49 anos, aumento de 50% da ansiedade comparado com 2010. Recorte de 26 a 34 anos, aumento de 100% de pessoas em quadros ansiosos. Recorte de 18 a 25, aumento de 140% de ansiedade. E a narrativa desse cara é que justamente o uso exacerbado e a introdução digital nas crianças é um dos fatores preponderantes que explicam isso. E volta não só nesse ponto da falta de, quer dizer, da dificuldade em focar, você tem a cognição fragmentada, mas entra um ponto que eu não lembro se foi você, Gabi, ou você, Pedro, que trouxe, da comparação social, que são os recortes da vida perfeita, e que a pessoa olha aquilo e fala, caramba, minha vida não é tão perfeita. Eu estou falando muito, e eu vou dar só mais um exemplo besta. Vocês sabem que eu faço trabalho voluntário naquelas aventuras que eu faço no mundo inteiro, nos lugares esquisitos, né? Esquisitos no melhor sentido da palavra, né? E aí tem um programa que eu faço com alguns amigos, que é na Tanzânia, numa região lá do Kilimanjaro, que tem uma montanha, a gente escala a montanha, tal, mas a gente faz trabalho voluntário em orfanatos lá. Quando a gente vai fazer trabalho voluntário em orfanato lá, a gente dá um direcional para as pessoas que vão com a gente. Não leva nada tecnológico. Você pode levar presente para as crianças, pipa, giz de cera, papel, bonequinha pode ser, mas não pode ser Barbie, roupa, principalmente, porque eles não têm acesso, não leva doce, porque lá não tem. Tudo que a pessoa vai comparar com o outro e falar assim, caramba, o meu é muito pior, não pode levar. Então, e aí a gente pode se desdobrar aqui para hiato social, violência, um monte de coisa. E aqui, no caso, é ansiedade geracional, que, através da rede social, exacerba. Ela não causa, ela exacerba. Enfim, aí eu paro de falar que eu falei muito. Cara, uma doideira. A gente já tá aqui há mais de 1h30 falando sobre isso, só pra gente também lembrar desse assunto. Mas, cara, eu fiquei aqui nessa pira pensando numa coisa. Será que esse ambiente de espaço de discurso ponderado, ele é algo que, quando a gente tem menos idade, há menos espaço para isso, porque a gente está ainda compreendendo o nosso ambiente no mundo, construindo o nosso repertório, etc e tal, chega um determinado ponto da vida onde a gente, fala, beleza, aqui eu acho que é o ponto sweet spot do... Eu tenho conhecimento, eu consigo escolher, eu me sinto confortável, eu sou adaptável ainda, mas eu tenho esse sweet spot. E conforme eu vou envelhecendo, que eu quero mais conforto, eu volto a ser um pouco menos ponderado. E aí, pensando isso numa matriz, é quase que uma parábola, sei lá, aqui dizendo isso, porque se a gente for analisar... É uma pergunta que daria uma boa tese de mestrado, doutorado... Você precisaria de dados para comprovar isso, mas você pega esses dados tem lógica. Tem lógica. Eu diria mais assim, que para o adolescente, para o jovem, a necessidade de pertencimento, ela está no nível mais alto. Então, ele vai tender... Tá criando esse ambiente. Ele vai tender a se contentar com os movimentos, o que me preocupa enormemente, pensando em futuro dos meus filhos, porque... a gente vê esses casos de... não vou nem citar, porque acho que é muito polêmico, mas de jovem que às vezes, enfim, toma atitudes drásticas em relação à própria vida por conta de bullying, que começa num comportamento que individualmente seu filho não faria, pertencente a um grupo, e a gente sabe, já estudou movimento de massa, sabe como isso funciona, ele acaba fazendo. E o que me preocupa é que as redes sociais e os WhatsApps e a forma como os jovens se organizam hoje, ter acesso a informações ou coisas que eram muito mais distantes na nossa época, né? Você participar de um grupo extremista sem computador, gente, dava um trabalho, né? Hoje em dia você acha uma comunidade, mas dava um trabalhão. Então eu me preocupo muito porque essa necessidade de pertencimento do jovem, ela é realmente muito proeminente. E acho que tem um segundo fator que não sei se do ponto de vista biológico, não sei qual que é o termo correto, mas do ponto de vista da formação do cérebro do jovem, ele está em formação até os 21 anos. Total. Então, assim, só levar o discurso ponderado com informação e dados não vai fazer esse jovem se engajar num processo de mudança,
porque o time de futebol dele tá lá no Cartola, ou não sei o que. Tudo tá acontecendo no meio digital, e quando eles ouvem a gente, eu já imagino eu no futuro dando esse tipo de conselho para os meus filhos, eu falo, mãe, é muito tiazona. Tipo, menino, sai, larga. Mas existe adaptabilidade, é isso, cara, a gente faz isso. Tem ambiente que você precisa ser de um jeito e tem ambiente que você precisa ser de outro, não é mesmo, André? Tem ambiente que você precisa ter um discurso, tem ambiente que você precisa ter outro. Claro, isso leva, mas de novo, acho que pela parte do repertório do conhecimento, de compreender isso, conseguir ter segurança para fazer isso e transitar nesses ambientes, nessas formas diferentes. Eu acho que ainda corre o risco da gente estar falando só de gente que é igual a gente, sabe? Total. Como é que a gente fala pra gente que não é igual a gente? Primeiro, pra gente não ficar se sentindo, né? Só a gente é demais. Olha como a gente é ponderado. Descobrir que a gente não é. Eu gostaria de descobrir que nós Então, exato. Tipo, venham criticar, falar aí, seus isentões, mudam de opinião, não se posicionam sobre nada. E só lembrando aqui a notícia que eu dividi com vocês ontem, mas que eu acho que é a manchete, o lead é muito bom, que um cientista político de Stanford diz assim, ó, moderados precisam aprender a defender ideias com paixões de radicais. É isso. Porque é isso, né? Se você ficar muito ouvindo e se permitindo e ouvindo o outro, você não consegue engajar, e aí os que estão ali no meio tentando ponderar todos os lados vão sempre passar despercebido, né? Sempre passar como as pessoas que não se posicionam em relação a nada. Chegou para mim um livro, Gabi, que chama Cultos, que ele é um livro que saiu ano passado, no final do ano passado, então ele é um livro super novo, também de um estudo de uma professora de uma universidade dos Estados Unidos, eu passo para vocês depois, que é justamente sobre isso. Ela analisa como as falas, quais são os artifícios e os elementos que são usados por grupos diferentes, né, por pessoas prominentes de grupos diferentes, político, religioso, sei lá, movimento de alimentação, esporte, o que quer que seja, o que tem de elemento ali que traz e junta essas pessoas e que causa um pouco disso. Eu entro num ambiente onde eu me sinto acolhido, confortável, me interessa, e eu paro de ponderar sobre aquilo porque tá confortável, tá quentinho, tá gostoso ali. E aí eu não tenho minha cabeça para funcionar. Então ele é um livro super interessante. Será que explica por que as pessoas acreditam em terra plana? Meu amigo Próquino. Eu gosto daquele post, né, da Sociedade Internacional dos Terraplanistas, que diz que eles têm all over the world. Isso é muito maravilhoso, cara. Isso é muito bom. Mas enfim. Gente, olha só. Será que tá na hora de tentar responder a pergunta, então? Acho que tá na hora da gente fechar isso daqui. Tá na hora, né? Fechar, mesmo que você seja assim. Porque eu fico ainda com essa questão, né? Se a gente se propõe a partir um episódio de uma pergunta, e acho que a gente discorreu sobre vários aspectos que trazem pra gente o nível de complexidade que é você conseguir ponderar as coisas num mundo onde tudo parece que está nos empurrando para simplificar, para dizer tudo em 2 minutos, para, enfim, se posicionar de forma superficial o tempo todo. Sim. Como é que a gente cria... Eu fico muito angustiada com essa pergunta, porque eu acho que eu não sei responder. Mas como é que a gente cria antídotos para lidar com o mundo tal qual ele é? Porque ele está aí e aparentemente só vai piorar. Quem se habilita? Eu fiz uma lista. Quer começar, André? Vai lá. Eu fiz uma lista aqui, brevemente, do que a gente falou, porque eu não sei se é criar antídoto, mas acho que a vacina, um pouco disso, passa por ter consciência. Então, primeiro, se esforçar. Eu preciso me esforçar, tentar compreender que existe esse movimento, que ele faz parte do dia a dia, e que eu tenho que tentar compreender aonde ele é válido e ele não é. E isso passa pelo processo do que você muito bem trouxe, Gabi, que será que tudo preciso ponderar? Tudo preciso questionar? Tudo preciso, né? Quais são esses ambientes? Então, acho que esse autoconhecimento é fundamental, que é o autoconhecimento de compreender aonde você age de qual forma, como você limita determinadas reações em determinados ambientes. O que para mim importa debater e o que não importa debater, né? Eu acho que tem um pequeno parênteses aqui. A gente tem um ambiente, por exemplo, no Brasil, de alto debate sobre o mundo do futebol masculino.
Nós temos um programa de rádio todos os dias, programas diários de rádio, longuíssimos, para ficar debatendo a mesma coisa que é o futebol, que é, segundo um amigo meu, que eu tava zoando ele um dia que o time dele tava perdendo, e ele falou, o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas não importantes da vida. Acho que é do Milton Neves, viu, essa frase, ou ele copiou de alguém, porque ele vive falando isso. Beleza, então ótimo, é isso aí, eu acho a devida forma. Mas acho que passa por isso, temos que questionar tudo sim ou não, como é que eu crio consciência para saber e começar a compreender esse ambiente, passa pelo processo de escuta, acho que saber escutar, ou aprender a escutar, ou me dedicar a escutar não é só botar o barulho aqui para dentro, é pensar e ponderar sobre isso. Temos o advento da idade aí, e, cara, é algo complexo. Então, eu colocaria como, acho que o autoconhecimento aí, e criando repertório para compreender e se questionando. Acho que é um questionamento que começa internamente para depois você levar isso para ações no dia a dia. Isso aqui eu preciso problematizar ou questionar. Isso daqui, puta, tudo fez, tanto faz, entendeu? Se nós vamos comer na alface crespo, alface lisa, foda-se. E por aí vai. Boa, bom, do meu lado, primeiro, eu concordo com você, Gabi, não adianta remar contra a maré, esse movimento, ele é o que é, goste ou não goste, é o que tem para hoje. Então, hoje a gente se isola no Tibete, lá no Himalaia, acho que não é o caso, e mesmo que a gente se isole, vai chegar até lá o problema, ou a gente, de fato, lida de frente, encara e surfa a onda no ponto mais positivo do surfar a onda, que é não sofrer, né? Então, acho que é isso, assim, não vai parar, vai só piorar em termos de geração de informação, exponencialidade. A gente precisa saber que é uma responsabilidade pessoal e intransferível desenvolver essa habilidade que o Pedro comentou da consciência, que é, levantar a guarda, e se a gente esperar que alguém responda por nós, seja um governo, seja uma entidade privada, isso não vai acontecer. Então, acho que cada vez mais volta a autorresponsabilidade do indivíduo, dado que é o que é, e de uma certa maneira, gente, muito do meu trabalho recentemente tem sido uma busca de resolver uma dor que eu sempre tive, e aí eu sei que aqui a gente transcendeu do mundo corporativo, né? Mas voltando para o mundo corporativo, que no final são conjuntos de pessoas que convivem e que elas só são um reflexo da própria sociedade, uma coisa que me incomoda muito é a mediocridade da nossa liderança, né? Eu percebo que nós temos líderes medíocres que não necessariamente atuam de acordo com a responsabilidade que lhes são endereçadas. Pode expandir para cenário... essa ambivalência de sentimento o tempo inteiro. E que também causam essa ambivalência de sentimento o tempo inteiro, de maneira às vezes não intencional, tá tudo bem, mas o ponto é que causa, né? E acho que muito do nosso trabalho é trazer essa consciência para esse tipo de pessoa que são modelos ou padrões para quem está olhando e busca fazer sentido do mundo, né? Então, talvez, eu acho que foi Kant, né, que falou da intencionalidade, né, que a moral, ela não é exatamente o que você impacta, mas é da onde parte o seu ato, do tipo, cada vez mais eu percebo que a gente tem que ter uma intenção positiva, no sentido de, cara, a minha intenção de transitar esse mundo é, por exemplo, trazer conteúdo de qualidade, é formar pessoas melhores do que eu, e tal. Só isso basta? Não, mas é um começo, assim, para a gente curar um pouco dessa geração de conteúdo, de novo, sem responsabilização, né? Então, acho que tem à frente dos dois lados, lidar com quem gera conteúdo, alertar quem recebe conteúdo de que, cara, responsa é sua, é cansativo pra cacete, mas a dor da atualidade. Você pode pedir um iFood, não tem que caçar mais sua comida e chega pronta na sua casa, você nem tem mais que fazer mercado. Você gasta energia com isso. Faz energia aqui, gasta energia pensando um pouquinho. Então, acho que esse é o trade-off da contemporaneidade de um mundo hiperconectado. Ai, falaram bonito. Meu Deus, não vou ter o que dizer agora. Você é a pessoa que você é o ser pensante dessa história aqui. Gabi, você é a cola, você é o que une. É a sinapse desse rolê. Olha só, eu acho super importante não ficar se repetindo nesse final, e eu acho que vocês trouxeram pontos muito interessantes. De maneira mais prática, eu gosto de ser essa cola, e eu acho que eu faço isso
em tudo em volta de mim, assim, no meu círculo de amizade, e isso me fez pensar sobre antídoto, porque quanto mais dentro da nossa própria bolha a gente tiver, menos capacidade de questionar aquelas verdades que estão sendo ditas e que você... Eu acho que eu fiz isso na minha vida, talvez muito intuitivamente, de transitar, sabe? A pessoa que tem amigo da sala A, da sala B, de juntar uma galera daqui com a galera de lá, porque tinha algo ali em comum. Então, eu acho que se esse discurso, que para você que está nos ouvindo, ficou muito poético, acho que para o dia a dia da nossa vida primeiro, né? Como é que você está investindo o seu tempo, gente? Esse tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem hoje. Coisa que não volta e não se compra. E é vida, né? Se a gente está perdendo tempo, está perdendo vida, porque, enfim, né? Eu sei que é difícil pensar sobre a finitude, mas ela está aí para todo mundo. Então, pensar como é que você está usando o seu tempo. Olhe para o seu círculo de amigos, vocês estão falando sempre os mesmos assuntos, é sempre o mesmo futebol, né? Tem o terceiro tempo, o quarto tempo, um monte de engenheiro de obra pronta, que você fica analisando o jogo que já foi, o que você teria feito, etc e tal. Então, olhar o círculo de amizade, com quem você está trocando ideia, o tipo de gente que te desafia intelectualmente, porque eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse grupo que a gente formou eu me sinto desafiada intelectualmente por vocês, assim, de vocês trazerem conceitos que eu falo, caraca, nunca pensei nisso antes. Eu acho que se você não tivesse tendo esse momento de caraca, nunca pensei nisso antes, é sinal de que você correr atrás. Precisa correr atrás. E acho que tem também o lance de você olhar para os temas pelos quais você se interessa. Eu tenho tentado quebrar muito esses meus vieses. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que entende muito pouco de política. Sempre me envolvi muito porque, acho que a palavra é essa, me angustiava. E sempre que eu começo a entrar nesse assunto, eu fico mais angustiada, porque eu odeio problema sem solução. Mas a maior parte deles, de fato, não tem solução. No sentido da gente discutir, não vai ter uma solução única, né? De você encontrar uma solução única. Então, você está se interessando sempre pelos mesmos assuntos. É legal ser especialista, a gente acha importante, acho que cada um é especialista aqui na sua área. Mas se você conseguir concatenar e buscar ideias de outros, beber de outras fontes, você vai ser, inclusive, muito mais criativo para o seu próprio nicho. Então, e acho que tem uma coisa que para mim é uma máxima, como formada em jornalismo, eu sempre tentei fazer, e se eu puder transmitir isso para os meus filhos, quem é curioso de nascença, sabe? Aquela pessoa que não blidem a curiosidade dos seus filhos, gente. Não fica falando que não pode mexer, que a curiosidade matou o gato, sabe essas coisas que a gente fica contando para criança? Deixa, porque eu acho que isso é um superpoder, assim. Se você não se conformar com a primeira versão e continuar curioso, falar, Você sabe que a minha irmã trouxe uma coisa, Gabi, ela tem 2 filhos, e ela um dia começou a explorar, de não perguntar pro Joca, que é o mais velho, está com 6 anos, o que ele aprendeu na escola. Quais as perguntas que ele fez na escola. Ah, que lindo isso, já vou pegar emprestado para mim. Achei super interessante essa dinâmica, né? Não, e eu acho isso fundamental, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que você fez da sua carreira para ter conseguido chegar no lugar a obra? Eu sempre fui muito curiosa das coisas, assim, eu não sou a pessoa que você vai me dar um negócio, vou fazer do jeito que você me falou para fazer, vou incomodar algumas pessoas, que eu sempre vou achar que tem um jeitinho mais legal, diferente, mais engraçado. Eu acho que a curiosidade é uma coisa que a gente deveria fomentar como sociedade, e o brasileiro, ele tem um potencial criativo tão bonito, né? E a gente tem recursos, a gente tem tanta coisa por aqui, só para a gente não terminar na bad, né? A gente tem memes. A gente tem memes. Memes é uma capacidade de ser sucinto e engraçado. As outras culturas não sabem produzir memes como a gente sabe produzir memes, assim, e é um ativo cultural. Total, então, sem dúvidas. Eu acho que essa curiosidade de não se contentar, mesmo que seja para você chegar na mesma conclusão, sabe? Falar, não, eu ouvi, mas eu acho que é isso aí mesmo.
tranquilo, mas não se contenta, porque, enfim, a gente precisa de mais gente aqui no nosso rebanho, para a gente conseguir ter boas conversas, mesmo que a gente chegue no fim do dia e fale, ai, nossa, continua tudo igual, mas pelo menos a gente ouviu alguma diferença. E acho que essa foi a cola que juntou nós três, né? Além dessa busca e tal, tanto a curiosidade quanto a inquietude, de maneira muito peculiar e única de cada um dos três perfis aqui, nos trouxeram o mesmo dilema, que às vezes a gente também desafia tanto o status quo, inclusive dentro das organizações, que às vezes a gente também não se sente pertencente a elas, né? E que foi o que nos trouxe a juntar e trazer esses dilemas corporativos que começou lá no início do nosso MVP, desse nosso teste, que foi o Detox Corp, né? Então pode ser um gancho aí para a próxima conversa. Gente, se eu fosse vocês que estão nos ouvindo como beta testers. Beta testers. Ah, que bonito. Early adopters. A gente ainda tem coisa para contar aqui, viu? De bastidor, de questionamentos, da qualidade da chegamos no episódio da fofoca ainda. Não chegamos no episódio da fofoca corporativas? Teremos. Teremos histórias de feedbacks e demissões bizarras? Teremos. Mas nunca só pela fofoca, tá? A fofoca, ela é o ponto de partida para a gente pensar acerca de cultura, de comportamento, de verdades que estão sendo só repetidas dentro do mundo corporativo e que a gente já deveria estar falando truco, 6, 9, 12, né? Então, assim, tem muita coisa aqui, mas a gente achou que esse tema era o principal para a gente sair da inércia, né, meus amigos? Boa. E como é que isso funciona? Saímos? Acho Saímos com louvor. Damos aquele tchau. Que chegou aqui ao final, né, escutou. Mas, enfim, é super importante. E acho que, de novo, nós temos um tempão aqui e estamos tentando encontrar isso. Então, é um grupo de beta testers. Se você chegou aqui, sinta-se lisonjeado e lisonjeada, porque a gente quer... Você é muito importante para este processo de feedback e foi por isso que a gente montou esse episódio. Então, você escutar isso que a gente está falando nesse momento significa que é muito importante para a gente saber que você chegou até aqui. Enfim, e a gente vai ver como é que a gente vai coletar essas informações. Isso, Fiquei muito feliz com esse papo. Eu também estou muito feliz. E agora eu vi que não gravou, gente. Imagina. R3 aqui. Tem um botão vermelho aqui na minha tela. Parece que tá gravando. Fechamos, gente. Se tudo der certo, nos vemos no próximo episódio. Nos vemos. Beijos. Tchau.